A história de Rebeca, parte 2, capítulo 12. Rebeca olhou para Augusto e viu que precisava fazer roupinhas para ele. Estava perdendo quase tudo com seu crescimento. Quem sabe Amaryllis guardar algumas roupas de seu filho, talvez servissem. Sim, iria perguntar a ela. Augustus, estando em Roma, era solicitado a estar mais próximo dos governantes e a participar de reuniões nas quais os destinos de Roma eram traçados. Pensou certa vez em mudar com Rebeca para a cidade e sair do campo. Queria que ela estivesse mais próxima a ele, assim poderia estar todos os dias com ela e seu filho. Falaria com a esposa a esse respeito da próxima vez que fosse para casa. Augustus via agora que, com o tempo, adquirir a maior notoriedade já não era mais simplesmente um soldado romano a cuidar das tropas. Gostavam de ouvir seus conselhos e o modo como usava de estratégia para que um plano desse certo. Vinha ganhando cada vez mais respeito e muitas vezes fora convidado a festas a fim de estreitar laços com as pessoas mais influentes da época. Rebeca ainda não se dera conta disso, visto que, como estava longe, não participava rotineiramente da vida de Augustus. Suas visitas esporádicas não permitiam que ambos participassem do cotidiano um do outro. Augustus não sabia como Rebeca iria receber o que praticamente já estava acertado, que viria morar na cidade. Sabia que fora sempre criada no campo e, por certo, estranharia aquela mudança. Augustus pensou em colocar uma pessoa para ajudá-la nos serviços domésticos, a fim de que se dedicasse integralmente ao pequeno Augusto. Ficaria assim mais tranquilo sobre a educação do filho, visto que Rebeca só teria olhos para ele. Como só dali a 3 semanas estaria de volta, Augustus pensou em ver uma moradia para sua família que fosse aconchegante e lhe permitisse voltar com mais facilidade para ela todos os dias. Soube de uma que ficava a uns poucos quilômetros do centro e foi então conhecê-la. Sentiu-se satisfeito. Era maior que sua casa e, ao mesmo tempo, aquecida e aconchegante. Acreditava que Rebeca iria gostar. Rebeca, por sua vez, levava sua vida com as caminhadas habituais, agora com o pequeno Augusto. Não eram tão longas como antes, mas respirar ar puro e poder estar em contato com a natureza fazia-lhe muito bem, dando-lhe a sensação de liberdade que para ela era o mais importante. Amaryllis deu algumas roupas do filho a Rebeca, que lhe agradeceu, combinando virem Amaryllis e seu esposo para o almoço. Amaryllis disse que não precisava, mas Rebeca fez questão, e Amaryllis sabia que aquilo se devia à ausência de Augustus. O que Rebeca não sabia, porém, era que seria uma das últimas vezes que estaria com Amaryllis. Fez um gostoso assado e deixou tudo pronto para quando o casal chegasse com o filho. Rebeca era outra pessoa quando não estava com Augustus. Era impossível não notar. Sempre se perguntava por que a mãe a casara tão cedo. Tinha tantas coisas para viver antes de ficar presa a alguém, mas sua mãe não entendia isso ou não queria entender. Não sabia ao certo do que a mãe tinha medo, mas agora, no fundo de sua alma, agradecia, pois a união com Augustus dera-lhe o pequeno Augusto. Nada era mais importante que ele. Augustus ficou feliz com a aquisição da casa. Suas condições financeiras atuais davam-lhe a possibilidade de comprar mais coisas e gostava de dar uma vida de conforto para Rebeca e seu filho. Augustus tratou de deixar a casa devidamente pronta para que Rebeca viesse morar o quanto antes com ele. Certamente seria uma surpresa para ela essa mudança em sua vida. Quanto à casa em que moravam, deixaria para quando quisessem novamente ir para o campo, como uma segunda opção, ou caso algum irmão de Rebeca quisesse morar ali, não haveria problema algum. Faria até um favor, pois cuidaria da casa. Augustus tratou com uma mulher que estava à procura de serviço para que ficasse já a cuidar da casa. Assim, quando Rebeca chegasse, estaria tudo pronto. Esperava ansiosamente para poder lhe contar essa novidade. Rebeca administrava seu dia com o pequeno Augusto e as tarefas domésticas que, quando Augustus não estava, eram infinitamente menores. Rebeca tinha Amaryllis para conversar, mas sentia falta dos seus e decidiu visitá-los com a pequena carroça que seu pai Augustus tinha feito para ela.
a fim de se locomover, visto que não podia cavalgar com seu filho pequeno. Chegou à casa de Constanza para passar 2 ou 3 dias. Teotônio ficou feliz em poder ver o neto e Constanza abraçou a filha, contente com a surpresa. Rebeca gostava de voltar ao lar. Aliás, por lá era sua verdadeira casa. Não que não gostasse da sua, mas não havia planejado morar lá, fora obrigada, e só agora, depois de algum tempo, é que começava a fazer dela seu lar, assumindo uma identidade que a tornasse sua. Pietro veio receber a irmã, assim como sua cunhada. Nossa, mas como está grande! Rebeca virou-se para seu sobrinho mais velho e viu que o pequeno estava maior que Augusto. Seria bom ficar lá por alguns dias, pensou Rebeca. Poderia conversar e Augusto também poderia brincar, visto que já entendia algo de se entreter com as mãos e a música. Sim, porque Rebeca possuía uma voz melodiosa, mais firme, e suas canções faziam Augusto repetir suas palavras inúmeras vezes. Constanza tratou de cozinhar algo mais. Não era uma festa, mas ter a família reunida novamente sempre era motivo de comemoração. Pietro tinha ido chamar Lúcio e sua esposa, mas não sabia se viriam, visto que Lúcio não estava em casa e a cunhada o atendera dizendo que não sabia se ele voltaria hoje. Teotônio era dos mais felizes. Brincava com o neto e este respondia com gargalhadas que se faziam ouvir, até onde Constanza e Rebeca estavam. E como estás tu, Rebeca? Algo te trouxe até aqui ou somente as saudades? Acaso não posso sentir saudades dos meus, mamãe? Tenho que ter algum motivo para vir aqui? É claro que não, e sabes disto. Rebeca se perguntava quando ela e a mãe realmente se entenderiam. Será que esse dia chegaria? Constanza, por sua vez, viu que era melhor fechar a boca a fim de manter a paz em seu lar. A mesa estava posta e todos foram chamados para cear. Teotônio enunciou uma oração agradecendo o alimento e Rebeca sempre ficava comovida com as palavras do pai. Era sempre muito bom estar de volta, apesar dos pesares, pensou Rebeca. Só não sabia que sua vida estava prestes a mudar e que agora ficaria mais afastada da família e dos amigos. Capítulo 13. Embora por poucos dias, Rebeca ficou feliz em ter estado com seus pais e irmãos. Sempre vinha renovada para casa. Aguardava para dali a alguns dias a chegada de Augustus. Sempre ficava mais inquieta com a possibilidade de ele aparecer. O dia estava bonito e pensou em colher algumas flores para enfeitar a mesa onde fazia as refeições. Augusto queria pegar as flores, mas era preciso ter cuidado para que não as levasse à boca. Rebeca ria de seu próprio filho. Em alguns pontos eram muito parecidos. Os olhos sempre atentos eram deles. No que será mais que teria puxado um ao outro? Augustus tinha qualidades, por certo que sim, e também era um homem bonito, porém, mesmo com essas características, não se apaixonara por ele. Tinha bom coração também, embora nos últimos tempos suas atividades não demonstrassem isso, e o fio de sua espada falasse mais alto. Esperava para Augusto uma vida tranquila. Gostaria que ele se dedicasse aos livros ou a qualquer atividade intelectual. Seria melhor do que abreviar vidas ou servir aos interesses de quem pouco se importava com o ser humano. Sua atenção foi desviada por um cavalgar. Seu coração disparou. Um breve pensamento ecoou em sua cabeça e a fez lembrar do homem de Gália. Senhora? Rebeca virou-se como que a seguir a voz, que já não lhe era de todo estranha. Sim? Vejo que estás acompanhada de um pequeno soldado. Seu nome é Augusto César. Está prestes a completar 1 ano. Acaso lembras de mim? Como não? Segues para Roma ou para qualquer outro lugar? Sim, é para lá que eu vou, mas não irei demorar. Voltarei em poucos dias. Não pude deixar de passar por aqui. Tenho por intuição seguir meu coração e ele sempre me traz de volta ao que me faz bem para a alma. Os olhos de ambos se cruzaram. Rebeca sentiu o coração disparar. O que os deuses ou o destino queriam com ela? Senhor, peço-te licença, pois tenho que voltar. Não pretendo me demorar. Só irei em busca de água novamente e partirei. Otaviano gostaria de permanecer muito mais ali com Rebeca, mas não sabia nada sobre ela, e provavelmente seu esposo poderia aparecer e teria de se explicar.
Peço desculpas por meu atrevimento. Não tenho do que se desculpar, mas preciso ir para dar o alimento a este pequeno soldado. Otaviano riu e Rebeca pôde ver que era um homem bonito, diferente nos traços e no porte em relação a Augustus. Também parecia não ser violento e ter caráter amistoso, mas era melhor ir embora. Boa sorte, Senhor, que os deuses te guiem. Otaviano fez um aceno de cabeça e seguiu seu caminho. Rebeca voltou à sua casa e colocou o pequeno Augusto no tapete de pele, enquanto se refazia da emoção de ter encontrado o tal homem novamente. O que ele estaria querendo com ela? Esse pensamento e tantos outros rondavam-lhe a cabeça, mas não conseguia colocá-los em ordem. Que bom que Augustus não estivesse por ali. Não saberia explicar a situação a ele ou não conseguiria. Acreditava que sua reação atrairia, embora não tivesse feito nada, mas Augustus não era inocente e agora, mais do que nunca, temia sua reação. Seu coração, embora fosse bom, tornara-o endurecido e não sabia mais do que ele era capaz. Tomou um pouco de água e deixou-se ficar ali, a fim de colocar as ideias em ordem. Depois de algum tempo, o choro do pequeno Augusto tirou-lhe daquele torpor, e Rebeca voltou à realidade. Por certo, deveria estar com fome, e providenciou o alimento para saciá-lo. Em seguida, arrumou as flores em um recipiente e colocou algumas perto do lugar que Augustus reservava aos deuses, pedindo que a protegessem, sobretudo de seus pensamentos. Rebeca agradecia por esses dias em que se encontrava só, com Augusto César apenas. Não gostava de dar explicações sobre o que fazia, aonde ia e principalmente sobre o que pensava. Nos dias que se seguiram, Rebeca pouco saiu de casa. Soube que o filho de Amarilis não estivera bem, mas já havia se recuperado. Precisava ir visitá-la, mas não queria sair, com receio de quem pudesse encontrar no caminho. Esperaria mais 2 ou 3 dias e iria. Talvez Augustus ainda não tivesse chegado e conseguiria levar algo para o pequeno de Amarilis e conversar um pouco. Mas Rebeca não levaria mais a compota que fizera para a amiga. Não que não pudesse, mas Augustus acabara de chegar e tudo se tornava mais difícil com ele por perto. O esposo o abraçou e beijou, e agora erguia o pequeno Augusto, que chorou assim que Augustus o pegou. Caso não me conheces, sou teu pai. Rebeca notou a tristeza de Augustus. Meu querido, é natural que fique assim. Faz tempo que não o vê. Não fiques desse jeito. Logo estará pedindo teu colo. É só uma questão de tempo. E de ele se acostumar novamente com sua voz e com você. Sei disso. Sei que ainda é pequeno e pouco ou quase nada sabe, mas não é esta recepção que qualquer pai gostaria de ter. Mas isso não vai acontecer mais. Virão comigo, e Augusto César vai de agora em diante ter seu pai a vê-lo todos os dias. O coração de Rebeca disparou. O que queres dizer, meu esposo? Que arrumei uma casa para que possamos morar em Roma, a fim de que estejamos unidos. Estou cansado de me ver só às voltas com soldados. Quero minha família perto de mim. Mas fique despreocupada. Arrumei também uma pessoa que possa ajudá-la no serviço doméstico, para que te dediques somente a nosso filho. Já está tudo providenciado. Rebeca, imersa como que em um turbilhão de pensamentos, ficou em estado de choque. Não poderia mais caminhar, tampouco estar a sós como gostava, e quanto a Amarilis e seus pais, não os veria mais. Acaso não te agrada a ideia de estar com teu esposo? Não é isso, meu querido? É só que a notícia me pegou desprevenida, sabes o quanto gosto da nossa casa e da vida no campo. Sim, sei disso, mas verá que pensei em tudo. Nossa casa é muito maior e tem o conforto que faz jus à minha nova posição. Farás novos amigos e sempre que puderes, visitarás teus pais e eles a nós. Rebeca não conseguiu disfarçar sua reação ao saber de seu novo destino. Augusto agora brincava com o pai, já demonstrando reconhecimento. Vendo a cena, Rebeca retirou-se e pediu ajuda aos deuses ou ao Cristo. Não queria aquilo para ela. Sua mãe entregara-lhe a Augustus e agora não tinha como mudar aquela situação. Mais uma vez, perdida em pensamentos, Rebeca deixou-se ficar a sós por algum tempo, a fim de entender e aceitar o que o destino lhe impunha. Capítulo 14.
Assim que Augusto dormiu, logo após ter se alimentado e cansado de brincar com o pai recém-chegado, Augustus foi falar com Rebeca. Com o tempo, ele também aprendera um pouco sobre a esposa e podia concluir que a notícia não lhe agradara. Não vês que quero o melhor para nós e nosso filho? Que prefiro vocês perto de mim a estar dormindo com os soldados ou em qualquer lugar sozinho? Sei disso. Mas pensei que com o tempo pudesses voltar e não nós irmos ao teu encontro. No começo também pensei em ser assim, mas o destino ou os deuses fizeram com que eu permanecesse e até melhorasse de posto. Acaso não ficas contente com isto? Ficaria sim, meu querido, se por trás dessa tua acessão o motivo não tivesse sido vidas ceifadas. Não pensas nas famílias que ficaram órfãs de seus parentes e nas vidas que tirou em nome do que Roma acha que é certo? Rebeca aproveitava para colocar agora o ponto de vista que tinha desde há tempos. Sabes que não sou eu quem dá as ordens, que somente as sigo, mas não vês que é para o bem de Roma e dos que seguem aos deuses? Por que te incomodas com isto? Acaso não concordas? Não concordo em ter que pagar com a vida. Não concordo com isto. Também eu não fico contente em ver pessoas perderem a vida ou trabalharem em serviços para os quais não foram feitas. Então, por que não voltaste para a vida no campo? Por que permaneceste lá? Que queres que eu diga? Foram os deuses ou o destino? O fato é que hoje ocupo uma posição com a qual não sonhei. Não te orgulhas disto? Não em ver o que te levou a tal posto. Augustus viu que aquela discussão de fato, a primeira em anos de casado, não levaria a lugar algum. Estava decidido. Iriam para Roma e pronto. Rebeca, por sua vez, viu também que não conseguiria mudar o que já estava decidido. Quando queres partir? O quanto antes, amanhã logo ao amanhecer. Está bem. Pelo que dizes, pouco teremos que levar. Arrumarei tudo quanto antes. Rebeca virou-se e começou a reunir seus pertences e o que achava que seria necessário. Augustus pensou que aquela reação era normal, mas acreditava que depois Rebeca iria se acostumar com a nova vida. Cansado, veio a dormir. Rebeca aproveitou para escrever uma carta a Marilis contando o que estava acontecendo. Lágrimas vinham aos seus olhos e tentou encontrar alguém que pudesse levar a carta. Logo avistou um camponês e foi até ele. Já recolhia os animais, porém, ela lhe pediu que fizesse esse favor. O jovem tranquilizou-a, dizendo que naquele mesmo dia a carta estaria nas mãos de Amarilis, a quem ele também conhecia, visto que sabia quem era seu esposo. Rebeca agradeceu e se perguntou quando veria novamente a amiga. De volta à casa, viu que Augusto exigia-lhe os cuidados e não pôde continuar a arrumar o que iria levar. Na manhã seguinte, Augustus arrumava a carroça com os pertences e já estava pronto para partir. Rebeca, por sua vez, queria estender-se o mais que pudesse na arrumação e em deixar a casa, mas chegou a hora de ir embora. Augustus ia na frente com seu cavalo e conduzia com Rebeca a pequena carroça. A distância de mais ou menos um dia, perto do anoitecer, estariam chegando. Pararam para descansar e alimentar Augusto César. Rebeca aproveitou para ver a paisagem que existia ali. Augustus permanecera calado quase toda a viagem. Tudo o que fazia era para o bem da família e não podia deixar de estar decepcionado com a reação de Rebeca. Começava a anoitecer e Rebeca podia ver de longe as luzes das tochas de Roma. Chegavam ao seu novo destino. Avançaram mais um pouco e Augustus parou em frente a uma construção simples, mas com ar imponente. Não lembrava em nada sua antiga moradia. É aqui, minha querida, que iremos morar. Rebeca pôde sentir o pulsar de seu coração ainda mais forte. Assim que entraram, a criada veio recebê-los, tomando aos poucos conta do que seria sua nova vida, e ainda sem estar acostumada a lidar com criados, Rebeca ficou sem saber como se comportar. Augustus, vendo a reação da esposa, tratou de tranquilizá-la, dizendo que iria se acostumar. Rebeca lançou-lhe um olhar que Augusto nunca tinha visto, e ele começou a acreditar que não conhecia aquela pessoa com a qual havia dormido durante todos aqueles anos de casado. Rebeca, pensando o mesmo, dizia para si que Augustus não a conhecia, realmente, pois se a conhecesse, não teria se casado com ela.
O pequeno Augusto olhava tudo com curiosidade e Augustus o pegou no colo para que Rebeca pudesse ajudar a criada a colocar os pertences nos devidos lugares. Antes de partir, Augustus havia dado ordens para que tudo estivesse arrumado e que algo fosse providenciado a fim de que pudessem comer. A criada, por sua vez, obedecera à ordem. Pela primeira vez, Rebeca agradeceu por não ter de cozinhar. Não que não gostasse, mas depois de percorrer aquele longo caminho, ter de cozinhar algo seria ainda mais desgastante. Rebeca pôde ver que a criada fizera tudo com capricho, e Augustus viu a aprovação da esposa em seus olhos. Augustus, logo após a refeição, foi se recolher, pois logo pela manhã teria de vistoriar novos cavalos que haviam chegado. Rebeca, no fundo, esperava que ele ficasse fora por algum tempo. Não queria dar-lhe explicações sobre o que sentia ou deixava de sentir. Não estava acostumada a isso. Nem a mãe dera satisfações sobre o que sentia, embora Constanza quisesse saber a todo custo o que lhe ia na cabeça ou na alma. Augusto César agora estava no colo da criada, e Rebeca percebeu que ela tinha jeito com crianças. Menos mal, pensou. Depois de brincar mais um pouco, Rebeca tomou o pequeno do colo da criada e esta foi arrumar o que lhe cabia. Augusto adormecera também, e Rebeca enfim pôde ficar sozinha. Falou à criada que ela poderia se recolher e que no dia seguinte continuariam a arrumar o que haviam trazido. Esta fora sua primeira ordem para a criada. Não estava acostumada, mas não fora tão difícil quanto pensara. Saiu na sacada da nova residência, vendo que não se encontrava bem ao centro, mas sem dúvida havia uma movimentação e um barulho com os quais não estava habituada. Olhou para o céu e notou que estava estrelado. Ah, se ela pudesse voltar! Pensou em Amaryllis e no quanto sentiria falta das conversas e da vida no campo. Porque o destino impusera-lhe tal sentença? Esperava que a carta tivesse chegado às mãos da amiga. O jovem prometera que Amaryllis logo estaria com ela. De fato, Amaryllis agora tinha a carta de Rebeca nas mãos. Lágrimas escorriam pelo seu rosto e uma certeza invadia-lhe a alma de que não veria mais sua amiga. Neste momento, Rebeca e Amaryllis estavam unidas pelo pensamento, e do alto, espíritos amigos sabiam que ambas precisariam ser fortes para viver os respectivos destinos. Orações subiam aos céus em busca de compreensão e aceitação do que estava por vir. Capítulo 15. Rebeca deixou o cansaço se abater sobre seu corpo e adormeceu. Mais uma vez, sonhou com o homem que lhe pedira informações, mas o rosto não era o mesmo. Ele lhe estendeu a mão a fim de ajudá-la. Rebeca desta vez não acordou, permitindo que o sonho continuasse. Andavam de mãos dadas lado a lado e parecia que se conheciam de outras vidas. O entendimento deles era através do pensamento. Nenhuma palavra precisava ser dita. Seus olhares se cruzavam e ambos sentiam o amor que os unia. Andaram até certo ponto e o homem parou e deixou Rebeca. Era hora de se despedir e ela percebeu que era hora também de acordar. Foi assim que despertou. Olhou à sua volta e aquele não era o mesmo quarto de antes. Certamente que não. Estava em sua nova casa, porém não a sentia como sua. Não a escolhera para si, assim como não escolhera o homem com quem casara. Até quando iria ter de aceitar o que os outros escolhiam para ela? Primeiro sua mãe, depois Augustus. Estava farta de não poder ela mesma escolher o que queria para si. As leis dos homens, as leis de Roma. Será que Rebeca ou seus pensamentos estavam muito à frente do que era normal para aquela época? Não queria nada demais, somente a liberdade de poder escolher com quem gostaria de viver, por onde andar ou a quem devotar sua fé. Isso era crime? Se fosse realmente, estava condenada. A criada entrou no quarto e Rebeca se assustou. Augusto já havia levantado e o pequeno Augusto César estava no colo da criada, mas agora queria o seu. Rebeca estendeu os braços e o colocou junto a si. Dispensou a criada, que obedeceu. Não estava acostumada com isso. Queria avisar os pais sobre a situação atual. Encontraria uma maneira de ir lá ter com eles. Não queria que fossem até sua nova casa, embora soubesse que Constanza viria, querendo ela ou não. Notava há muito tempo em sua mãe a falta de paciência e inconformidade com as questões religiosas. Bom,
Nesse ponto, ela e Rebeca eram parecidas. Sabia que a mãe tinha razão em muitas questões no que dizia respeito à sua fé, mas seu pai também. Tinha um pouco dos dois, e ao mesmo tempo, havia momentos em que não se parecia com ninguém. Rebeca deixou o pequeno Augusto brincando no leito e foi se arrumar. A criada era uma mulher de mais ou menos 30 anos. Agora via com mais calma sua nova casa e como tudo estava arrumado e organizado. Augustus não podia deixar de notar. Tivera bom gosto ao escolher a construção. Não conhecia outras, mas pelo que pôde ver, aquela deveria ter tido um custo alto. Será que Augustus estava mesmo em condições de adquirir aquela casa? Será que estava se projetando tanto assim, a ponto de que pudesse ou precisasse mudar de vida? Bom, agora veria com os próprios olhos. A criada veio perguntar sobre o que gostaria que fizesse para a refeição de logo mais, e Rebeca acompanhou-a. Embora não quisesse assumir sua nova vida, não queria que outros o fizessem por ela. As horas passaram com rapidez, sem que Rebeca sentisse, arrumando uma coisa aqui e outra ali de seus pertences. Augusto chegara mais cedo e via-se que estava feliz. Parecia ter se esquecido de tudo o que Rebeca havia falado sobre a mudança. Como estás te sentindo em tua nova casa? Perguntou Augustus. Vês como pensei em tudo? É verdade. Noto que pensaste nos mínimos detalhes. Por que não me disseste antes que queria que mudássemos para cá? Pelo que pude ver, já devias estar com este pensamento há algum tempo. Minha querida, como falei, estava cansado de viver só e queria ver meu filho crescer e também estar perto de mim. Não te agrada a ideia de estar perto de mim também? Rebeca procurou mudar o foco da questão. Não se trata disso, mas seus olhos teimavam em dizer a verdade que escondia em seu coração. Não me imaginava morando na cidade. Desde pequena, sou acostumada com a vida no campo e não sei o que é viver fora de lá. Augustus sabia que Rebeca tinha sua parte de razão, mas esperava que com o tempo se acostumasse a viver na cidade. Sei disso, minha querida, mas verás que aqui não é de todo ruim. Não traria você para um lugar que não fosse bom. Aqui ainda não é de todo o centro da cidade e o tumulto do vai e vem das pessoas se encontra distante. Augustus pegou Augusto César no colo. Estás vendo porque trouxe vocês para cá? Quero estar perto de ti e de nosso filho. E Augustus levantou o pequeno Augusto, que caiu em gargalhadas com a brincadeira do pai. Rebeca viu que nada do que falasse iria adiantar. Augustus, por sua vez, deixaria que o tempo agisse. Rebeca não gostava de trabalhos manuais, mas quando se via entediada ou necessitando evitar seus pensamentos, muitas vezes fiava ou tecia algo. Não seria diferente desta vez. Já era de noite e Augustus examinava alguns papéis enquanto Augusto César brincava. Rebeca então começou a tecer uma nova manta para o filho. Acreditava que o frio na cidade não fosse tão intenso como no campo. De qualquer forma, uma manta nova nunca era demais. As outras já estavam ficando pequenas para Augusto. Vou me recolher. Queres vir comigo? Ao que Rebeca respondeu, já vou. Vai indo que estou terminando, para que o fio não se perca. Augustus sabia que Rebeca estava aborrecida e deixou que ficasse a sós. Rebeca, por sua vez, sabia o que Augustus queria e tentou se desvencilhar. O que ela menos queria era ter com ele. Os dias foram passando e Rebeca disse a Augustus que queria avisar seus pais sobre a mudança. Augustus contou-lhe que já havia enviado uma carta a Teotônio e Constanza, avisando sobre as novidades e convidando-os a passar uns dias com eles. O rosto de Rebeca inflamou-se com a notícia. Por que não me avisaste sobre a carta? Poderia eu mesma tê-la escrito. Mas, minha querida, o que irias escrever tu que eu não pudesse ter escrito? Não iria escrever nada demais, mas são meus pais e não preciso que ninguém fale por mim. Rebeca não iria admitir tal coisa. Augustus já estava passando dos limites e ela não sabia se aguentaria tal arbitrariedade. De qualquer modo, minha querida, espero para os próximos dias a visita dos teus. O que menos Rebeca queria estava acontecendo. Constanza convivendo com Augustus. Que os deuses a ajudassem para que isso não se concretizasse. A criada observava Rebeca, imaginava o que devia estar passando. Também ela fora infeliz em seu casamento, sofrera com o esposo, até que ele morrera em um combate.
Havia tido um único filho que agora estava com sua mãe e irmã para que pudesse trabalhar. Via uma única vez a cada 15 dias e seu coração estava com saudades. Certo dia, estando só com a criada, Rebeca pediu que ela lhe contasse um pouco sobre sua vida e a criada narrou-lhe sua história. Rebeca percebeu então que, independentemente da posição que cada um ocupava, as pessoas tinham um destino a cumprir. Não sabia bem o porquê, mas acreditava que para tudo havia uma explicação e lembrou-se do sonho que tivera. Será que conhecia de outras vidas aquele homem? Por que ele lhe estendera a mão para que caminhasse com ele? Rebeca pôde ver na criada um quê de tristeza e pensou que talvez fosse bom tê-la como amiga. Sentia-se muito só. Não que fosse substituir a Marilis, mas a ajudaria a passar o tempo, e quem sabe dali não nascesse uma nova amizade. Senhora, quer que eu prepare o banho do pequeno Augusto? Rebeca percebeu o carinho com que a criada se referia a seu filho. Sim, podes preparar, como vês, está lambuzado do biscoito de mel que lhe dei. Augusto olhava para a Rebeca como que concordando com o que dizia. Embora pouca idade, Augusto lembrava muito Rebeca quando pequena. Seus olhos vivos e atentos estavam sempre a seguir os passos da mãe. Rebeca reconhecia nele um pouco de si, mas como não? Afinal era seu filho. Em seu pensamento pediu que realmente tivesse mais de si do que de Augustus. A noite chegou mais uma vez, e Augustus mostrava-se feliz em poder ter os seus perto de si. Não pensava como Rebeca. Não achava que fora arbitrário trazendo-os para morar ali. Havia pensado no bem-estar deles e no conforto que poderiam ter vivendo agora na cidade. Rebeca, aos poucos, foi se deixando envolver pelo dia a dia em sua nova vida, mas não esqueceria tudo que vivera até ali. Mas de nada adiantaria ficar pensando naquilo. Teria de prosseguir, então que fosse da melhor maneira, a fim de viver em paz com Augustus e aceitando o que os deuses haviam planejado para ela. Capítulo 16. Constanza lera a carta enviada por Augustus, na qual relatava a mudança deles e agora falava com Teotônio a respeito. Rebeca agora se encontra mais distante de nós, é verdade. Será mais difícil para nós vê-la, mas como leste, podemos passar uns dias com ela se quisermos. Não me agrada a ideia de ficar perto de Augustus, mas só assim poderei ver meu neto e minha filha, então que seja por eles. Podemos ir qualquer dia. Não posso dizer que não tenho curiosidade em ver para onde Augustus levou minha filha. A mim não interessam nem luxo nem conforto. Quero que ela se sinta feliz e sei que aqui no campo não era infeliz. Sei disso também, foi criada aqui. De qualquer modo, acredito, pelo que conheço de nossa filha, que não está contente. Constanza pensou no casamento de Rebeca com Augustus. Sabia que a filha não o amava, mas pensara no melhor para ela. Teotônio sabia o que se passava com Constanza e tinha a certeza de que a esposa agira pensando no melhor para a filha. Porém, agora ela própria não tinha mais a mesma certeza. Rebeca assumia pouco a pouco sua nova vida, e Augustus ficava feliz com isso. Ela já transmitia ordens à criada como se já houvesse tido criados antes. Isso dava a ele a certeza de que fizera bem em trazê-los para aquela casa. Augusto faria 1 ano, e Augustus pensou em comemorar trazendo as famílias para conhecerem sua nova morada e festejar também o aniversário do pequeno. Comentou com Rebeca a esse respeito, e esta mostrou-se animada com o que Augustus falara. Posso eu mesma escrever uma carta agora, convidando meus pais para virem à comemoração do aniversário de Augusto? Sim, escreve, e pedirei que um mensageiro a leve. Augustus percebera o tom de Rebeca, deixando claro que não deveria agir por ela. Mas que depressa Rebeca pegou o pergaminho e pôs-se a escrever para os pais. Disse da saudade que sentia e que esperava que viessem ter com ela alguns dias. Sabia das questões religiosas que envolviam sua família e Augustus, mas esperava que isto ficasse de lado por um tempo, a fim de desfrutar da companhia deles. Em alguns dias, Constanza recebeu nova carta, agora dizendo a respeito dos anos de Augusto e do novo convite para passarem os dias com Rebeca. Sabia que não poderia recusar e não queria fazê-lo também. Pensou o mesmo que Rebeca. Permitiria que por algum tempo sua fé não ultrapassasse os limites da razão. Será que conseguiria? Esperava que sim.
Teotônio ficou feliz com a notícia. Sentia saudades da filha. Por ele todos morariam juntos, mas isso não era possível. Constanza pediu que o mensageiro aguardasse enquanto escrevia uma resposta para Rebeca. Rebeca, à noite, leu a mensagem de Constanza e comunicou a Augustus que eles viriam dentro de 3 semanas. Augustus enviou aos pais o mesmo convite e Rebeca obteve a resposta de que também viriam. Havia muitas coisas a serem providenciadas. Seria bom para que Rebeca se distraísse e sabia que podia contar com sua criada e agora nova amiga. Certamente seus pais ficariam felizes em ver como Augusto estava crescido. Augustus, por sua vez, estava animado e feliz. Aliás, Rebeca nunca vira o marido daquele jeito. Torcia para que os novos tempos deixassem seu coração em paz, sem colocá-lo à prova diante dos que possuíam uma fé diferente da dele. A casa era suficientemente grande para acomodar todos, e Augustus viu o desempenho de Rebeca ao preparar a moradia para a chegada das visitas. Rebeca fora certa vez com a criada fazer compras pelos arredores. Era a primeira vez que saía do campo, ficara abismada com a movimentação dos transeuntes e do comércio. Nunca vira tantas pessoas. Uns gritavam, exibindo suas mercadorias. Outros, mais modestos, procuravam agradar pedindo que experimentassem isto ou aquilo. O pequeno Augusto mostrava em seus olhos a curiosidade e a admiração por toda aquela novidade. Rebeca também não podia esconder que estava admirada com tudo aquilo. Já de volta, refrescara-se do calor. No campo o ar era mais fresco e deu água para Augusto, que mostrou sua sede exigindo que Rebeca desse o líquido até ficar satisfeito. Augusto chegara a mostrar-se descontente com a saída de Rebeca. Acredito que este seja um serviço para a criada. Não quero que fiques te expondo. Como não? Não me trouxeste aqui para viver? Gosto de sair. Não vou ficar trancada só a cuidar dos teus interesses. Não quero que cuide só dos meus interesses. Quero que te preserves. Mas o que fiz de errado? Saí para fazer compras e conhecer um pouco de tudo o que falas. Bom, espero que da próxima vez deixes que a criada faça esse serviço. Rebeca não queria discutir, mas não era mulher de receber ordens. Augusto sabia disso, mas será que era necessário sempre lembrar-o desse detalhe? Ah, se pudesse, correria para os campos e levaria o filho consigo. Deixaria tudo para trás, a fim de começar uma nova vida, só ela e Augusto. Augustus pouco comera da refeição do meio-dia, retornando com rapidez. A criada percebeu o desgosto de Rebeca e procurou ajudar. Senhora, o tempo fará com que meu senhor veja que não fizeste nada demais. Espero que tenhas razão. Estou cansada de que me diga o que posso ou não fazer. Obrigada por tuas palavras, mas vou para o meu quarto. Preciso descansar e ficar um pouco a sós. A criada começava a conhecer melhor os hábitos de Rebeca e fez um aceno com a cabeça, como que concordando com o que ela dizia. Augusto César também estava cansado e logo adormeceu. Rebeca, agora a sós, pensava em tudo. Pensava em Amarilis, que falta sentia de sua amiga. Pensava em convidá-la para o aniversário do filho, mas não poderia acomodar todos e seria cansativo para Amarilis ir e voltar no mesmo dia. Esperava uma outra oportunidade para poder trazê-la. Sentia falta das conversas que tinham. Amarilis, por sua vez, também sentiu o mesmo. Desde que Rebeca se mudara, nunca mais conversara com ninguém. Dedicara-se somente ao seu filho e ao esposo. Procurava se distrair confeccionando roupinhas para o filho, mas sempre lembrava-se da amiga e das conversas sobre outros mundos e tudo em que Rebeca acreditava. Ficava encantada com o que falava e sobre o que já havia lido. É verdade que não entendia muita coisa, mas gostava de ver a empolgação da amiga. Em suas orações, sempre pedia por Rebeca e sua família. Se pudesse, gostaria de visitá-la, mas seu medo com relação a Augustus a impedia de fazer isso. Rebeca deixou o cansaço da caminhada dominar seu corpo e adormeceu junto a Augusto. Pôde ver, pouco antes de adormecer, o rosto do filho. Parecia-se mais com quem sempre se perguntava isso. Acreditava que os traços eram uma mistura dos seus com os de Augustus, mas certamente o gênio era dela até então, e foi com esse pensamento que se deixou adormecer.
De tudo o que a vida lhe impusera, o filho era seu melhor presente. Capítulo 17. Augusto chegara tarde da noite. Rebeca o aguardava. A criada havia se recolhido e Augusto dormia novamente. Perguntou se queria comer algo e Augusto disse que não. Rebeca notou que o marido ainda estava aborrecido com sua saída e quis conversar, mas não obteve resposta. Augusto se recolheu. Melhor assim, pensou. Deixaria para o outro dia ou não mais tocaria no assunto, mas seria difícil não tocar. Ficaria presa naquela casa? No campo pelo menos podia sair e dar suas caminhadas, visitar os pais ou Amarilis, mas agora, o que lhe seria permitido fazer? Rebeca perguntava-se até quando iria suportar aquela situação. No dia seguinte, Augustus brincava logo cedo com o filho. Rebeca pôde ver que a noite fora de descanso, pois o marido aparentava estar mais sorridente do que horas atrás. Hoje não irei ter com os soldados. Eu mesmo lhe mostrarei Roma. Se tiveres que ser vista, que te vejam comigo que sou teu esposo. Rebeca escutava aquelas palavras e não sabia se ficava feliz ou incrédula com o que escutava. Logo mais iremos sair. Apronta Augusto, quero levá-lo conosco. Rebeca nada falou, só assentiu com a cabeça. Augustus, por sua vez, notava em Rebeca sua rebeldia, mas também a aceitação do que ele falava. Esperava que acreditasse que o que fazia era o melhor para ela e o filho. Não gostava de agir daquele jeito autoritário, mas começava a perceber que só assim Rebeca conseguiria entender. Rebeca, antes de sair, dera ordens à criada para que fizesse algo para comerem quando voltassem. Não sabia que horas isso iria acontecer, mas por certo viriam com fome. Augustus pusera sua melhor farda e Rebeca perguntava-se por que se vestir assim. Talvez quisesse impressionar, mas a quem? Com o tempo, Rebeca percebera que o esposo estava mais inflexível e autoritário. Talvez seu coração houvesse realmente endurecido. Augustus deixou a pequena carroça e agora caminhavam por entre o povo romano. Rebeca pôde ver que muitos saudavam Augustus. Por sua vez, Rebeca fazia uma reverência, embora não conhecesse ninguém. Augustus exibia o filho agora em seu colo e parava para conversar com um e outro. Rebeca não havia até então tido a ideia da popularidade de Augustus. Não sabia se isso era bom ou não. Viu ao longe uma construção imponente e gigantescas colunas. Acreditava ser dali que Roma era dirigida. Perguntou a Augustus e este respondeu que estava com a razão. Viu o comércio novamente e passaram por algumas ruas a fim de conhecerem um pouco mais. Rebeca não sabia bem o porquê, mas não gostava dali. Algo em seu íntimo fazia com que preferisse ficar longe daquele lugar. Agradeceu em seu íntimo quando Augustus quis retornar. Acreditava que o marido poderia ficar tranquilo, pois ela mesma não queria voltar. Já em casa, Augustus fez sua refeição e disse que iria cuidar da carroça, pois vira uma folga na roda que a sustentava. Rebeca imaginava que naquele dia Augustus não mais sairia de casa. A criada notou que Rebeca não era a mesma quando Augustus estava ali. Rebeca pediu que ela cuidasse do pequeno Augusto para que pudesse comer algo. A criada então foi com o pequeno para fora e Rebeca agradeceu pelo silêncio que agora tinha em sua casa. Rebeca adorava o silêncio. Ali ela podia entender melhor seus pensamentos. Gostava também de ficar só. Precisava disso para se conectar consigo mesma. Aquelas horas sempre eram preciosas. Havia tempo que não estudava. Certa vez lera algo sobre os astros e ficara encantada. Acreditava que houvesse vida por entre as estrelas. Gostava de ficar olhando para elas. Seu pensamento foi desviado para aquele rosto de homem que viera da Gália e a parara para saber o caminho de Roma. Um toque em seu braço e Rebeca se deu conta de que mais uma vez perdera-se em pensamentos. Augustus entrara a fim de tomar um pouco de água e notar a expressão de Rebeca. Em que pensas, minha cara? Em nada, Augustus. Pensava nos meus pais. Estou com saudades deles. Não vejo a hora em que possam estar conosco. Dentro de poucos dias estarão aqui. Augustus não sabia por quê, mas não acreditava no que Rebeca falara. Contudo, o que poderia esconder? Vivendo agora direto com Augustus, Rebeca teria de ter cuidado com o que pensava. Até isto lhe seria tirado, seus pensamentos.
Não tinha vontade de comer mais nada. Retirou o prato de cima da mesa e começou a arrumar algumas coisas. Seria melhor manter as mãos ocupadas a fim de não mais se distrair com o que pensava. No dia seguinte, Augustus saiu logo pela manhã e Rebeca ainda dormia. Assim que acordou, pôde ver o leito vazio e deixou-se ficar um pouco mais. Augusto deveria estar com a criada, pois estava só no cômodo. Pôde ouvir as risadas do pequeno. Ficava feliz em ver o carinho com que a mulher cuidava do seu filho. Com certeza, deveria sentir falta dos seus e procurava, por intermédio de Augusto, sentir-se um pouco mãe dele. Falaria com Augusto sobre dispensá-la alguns dias. Rebeca nunca havia tido alguém para ajudá-la e poderia ficar só por um tempo. Seria melhor que fosse por agora, pois quando seus parentes chegassem, acreditava que precisaria de auxílio. Pensou que gostaria de usar algo novo na festa do filho e, para isso, precisava de tecidos. Como não pensara nisso quando for até o centro com Augustus? Agora teria de ver uma possibilidade de fazê-lo. Não havia gostado de ir até lá, mas se quisesse vestir algo novo, era preciso comprar um tecido e costurá-lo. Levantara-se. O dia estava quente e abriu as janelas. O vento que entrava agora era diferente do campo. Parecia mais abafado e não puro como o de lá. Havia algo no fogo e agradecia pelas providências que a criada já havia tomado. Em menos de 2 semanas, seus pais estariam com ela. Sentia falta de Teotônio, muito mais do que de Constanza. Seu pai, embora não tivesse tido muito estudo, gostava de conversar sobre várias coisas, e Rebeca encantava-se como ele falava a respeito disso ou daquilo. Teotônio dissera que aprendera diversas histórias com os pais e agora as passava para ela. Lembrava-se das noites em sua antiga casa, em volta da lareira, com a mãe e os irmãos ainda pequenos, embora maiores que ela. Sentia saudades. Saudades de um tempo em que sonhava e acreditava em um futuro para si. Não que não sonhasse mais, era uma característica sua, mas a vida vinha impondo-lhe uma realidade que não imaginara. Esperava que tudo corresse bem com a visita dos pais e dos pais de Augustus. Nunca estivera com eles ao mesmo tempo. Conhecia pouco a mãe de Augustus. Estivera com ela e seu pai poucas vezes. Sabia que, pelo que Augustus dizia, que tinha gênio forte e que levava sua fé nos deuses de forma a seguir os preceitos de Roma. Bom, esperava que sua mãe conseguisse ser muito firme quanto a se controlar a respeito de sua verdadeira fé. Rebeca, a cada dia que passava, sabia que seu coração acreditava em algo mais, que não somente os deuses eram responsáveis pelo que acontecia em sua vida, que cada um deveria ter seu destino. Qual seria o seu? Essa era uma pergunta que sempre a fazia pensar. Capítulo 18. Muito pouco faltava ser providenciado para a festa de Augusto. Os pais de Rebeca e os de Augustus chegariam no dia da festa. Rebeca conferia com a criada as carnes a serem servidas e tudo o que os romanos gostavam de oferecer em comemorações a seus convidados. Augustus, por sua vez, convidara 2 amigos para a comemoração e contara a Rebeca. Esta havia achado que seria uma reunião familiar, mas percebera que Augustus começava a fazer alianças fora do círculo familiar. Augustus dissera que eram seus melhores amigos e que gostaria de compartilhar com eles o aniversário de seu primeiro filho. Rebeca acreditava ser o primeiro e único. Não engravidara novamente e esperava que isso não acontecesse. Augusto dava-lhe infinitas alegrias, mas não queria que algo desse errado caso engravidasse, como na primeira vez. É verdade que nos últimos tempos pouco estivera com Augustus, diminuindo assim as chances de isso acontecer, mas não poderia evitá-lo quando ele quisesse ficar a sós com ela. A criada tirou-lhe de seus pensamentos e disse que talvez fosse necessário fazer mais pães. Rebeca concordou e se colocou a ajudar a criada para que tudo terminasse logo. Em 2 dias, Constanza e Teotônio chegariam. Mal podia esperar para abraçá-los. Que falta sentia deles. Convidara seus irmãos também. Será que viriam? Esperava que sim. Seus sobrinhos deveriam estar grandes. Queria que Augusto fosse criado junto deles. Pelo menos teria com quem brincar. Rebeca falara com Augustus sobre ela passar uns dias com os pais algum tempo depois. Esperava que ele concordasse, ou ela iria se tornar sua prisioneira. Enfim, tudo preparado.
O dia seguinte seria o grande dia. Havia vinho suficiente e frutas também. Rebeca fizera um doce que sua mãe lhe ensinara. Esperava que tudo fosse aprovado pelos convidados. Afinal, era a primeira vez que recebia em sua casa tanta gente. Estava ansiosa e na sacada tentou ver as estrelas. Havia poucas no firmamento. Augusto e o pai dormiam como anjos. Rebeca sentiu que o seu sono deveria demorar a aparecer. Gostava de observar as estrelas desde pequena. A mãe certa vez lembrou-se questionara-lhe, como tantas outras vezes, o que procurava ver. E Rebeca lembrou-se da resposta que dera. Outros mundos, mamãe. Viu o rosto de Constanza movimentar-se como se respondesse à bobagem que a filha tinha dito, mas Rebeca não ligava para isso. Era diferente da mãe e sempre o seria. De repente, viu uma estrela cadente e assustou-se. Alguns diziam que deveria ser feito um pedido, e Rebeca pediu, se fosse possível, para ver uma última vez o homem que ia em busca de Roma. Mas nada solicitou, somente que o visse uma única e última vez. Foi para o leito e tentou dormir. Teve um sono agitado. Nele, Augustus mostrava-se à espreita, como que a vigiar Rebeca. Então, ela se via nos campos e ouvia um cavalo. Ao virar-se, constatava ser Otaviano, que a convidava a seguir com ele, mas Augustus aparecia e Rebeca saía correndo. Acordou angustiada e Augustus perguntou-lhe o que havia sonhado. Rebeca disse qualquer coisa para que ele se calasse e, pela primeira vez, aconchegou-se a ele como que a se proteger de si mesma. Augustus abraçou-a e Rebeca acreditava não ser mais possível conciliar o sono. Permaneceu assim por algum tempo. Augustus voltara a dormir e Rebeca tranquilizava seu coração, dizendo a si que fora somente um sonho. Na manhã seguinte, já de pé, Rebeca olhava o vestido que havia feito para si, mandara a criada comprar o tecido, decidira confiar no bom gosto dela, dera-lhe as instruções de como gostaria que ele ficasse e sentiu-se feliz em ver que a criada fizera a compra como se fosse ela mesma. Após o almoço, Rebeca ouviu o barulho de uma carroça e foi até a sacada. Eram Teotônio e Constanza. Seus irmãos não estavam com eles. Uma mistura de felicidade e tristeza apossou-se dela. Gostaria de ver toda a família reunida e desceu para abraçar os pais. Querido pai, falou a Teotônio e o abraçou com todo o seu amor. Constanza recebeu logo após as boas-vindas de Rebeca, abraçando-o apertado também. Era visível a reação de Rebeca ao ver os pais. Como estás, minha filha? Estava eu morto de saudades. Por mim teria vindo muito antes, mas tua mãe achou melhor virmos somente no dia. Talvez mamãe não sentia tantas saudades de mim, e olhou para a Constanza a fim de ver sua reação. Não diga bobagens, Rebeca. Sabe por que tenho relutância em vir ver-te ou estar mais contigo? Eu sei bem, mãe. Estou a brincar contigo, mas lembro-te de que não sou responsável por essa situação. Rebeca pôde ver o rosto da mãe se contrair. Constanza sabia que era apenas por sua insistência que Rebeca havia se casado tão cedo. Infelizmente, o destino colocara Constanza e o futuro genro em situações opostas. Quando Constanza, ao entregar Rebeca em casamento, esperava haver encontrado uma solução. Rebeca convidou-os a entrar. Constanza e Teotônio puderam ver que a nova morada era bem diferente da anterior. Não havia luxo, mas conforto suficiente, de modo que Rebeca não pudesse se queixar. Bom, a verdade é que nunca ouvira Rebeca se queixar de algo. Pensou Constanza, a não ser sobre a decisão de entregá-la a Augustus tão cedo. Teotônio agora segurava o pequeno Augusto. Como estás grande, disse Teotônio, e Augusto pareceu não estranhar o avô, que já não via há algum tempo. Constanza abraçou o neto também, entregando a Rebeca um novo manto, tendo em vista o inverno que se aproximava. Rebeca agradeceu à mãe e ajudou a tirar os pacotes da carroça, a fim de acomodar tudo nos aposentos que reservara para eles. Constanza disse a Rebeca que pretendia ir embora no dia seguinte, mas Rebeca se opôs, dizendo que ficasse alguns dias, e Constanza disse que falaria com Teotônio. Augusto chegará mais cedo. Abraçou Teotônio e cumprimentou Constanza. Rebeca, com a criada, ajudava a arrumar tudo para a festa, e Augustus mandara entregar mais vinho. Rebeca pegou Augusto e disse que iria se aprontar. Constanza, em seu aposento,
Dizia a Teotônio sobre o convite da filha, e Teotônio, por sua vez, falou que gostaria de estar por mais alguns dias com a filha e o neto. Constança achou que seria difícil negar o pedido de Rebeca, embora ainda não estivesse convencida a ficar. Rebeca agora viu o resultado final de seu novo vestido e achara que, embora não gostasse de costurar, fizera um bom trabalho. Prender os cabelos em um coque e colocar uma tiara a segurar-lhe os fios que teimavam em se desprender. Estava bonita. Augusto também parecia um rapazinho, e Rebeca ria-se da criança que ele ainda era e por muito tempo ainda seria. Melhor que aproveitasse os anos com a ingenuidade de uma criança, pensou Rebeca. Augustus entrou no aposento e abraçou-a, dizendo que estava muito bonita. Falou também que ela parecia muito feliz e que gostaria de vê-la sempre assim. Rebeca sabia que Augustus a amava e que nos últimos tempos sua união não vinha sendo das melhores, mas também ela, a seu modo, aprendera a amá-lo. Que assim seja, meu querido, disse Rebeca, que possamos viver em paz com a bênção dos deuses. Todos desceram e havia neles uma alegria que há muito não se via no rosto de cada um. Um dos amigos de Augustus chegara para a comemoração e ele tratou de apresentá-lo a Rebeca. Augustus serviu-lhe uma caneca de vinho e puseram-se a conversar junto de Teotônio. Constança e Rebeca, agora com os pais de Augustus, conversavam entre si. Havia pouco que tinham chegado e Rebeca tinha pensado até que não viessem. Constança conversava com a mãe de Augustus, que elogiava a nova casa. O pai de Augustus brincava com o neto, e Rebeca percebeu que sentia mais afeição por ele do que pela mãe do marido. A família, enfim, estava reunida e Rebeca esperava que tudo terminasse bem. Capítulo 19. Já à tarde da noite, o pequeno aniversariante dormia, mas seu pai continuava a expor suas ideias aos convidados, que tentavam se retirar. Augustus, porém, sob o efeito do vinho, já ultrapassava as questões morais, deixara seu coração falar mais alto, e todos podiam ver o que lhe ia de fato na alma. Rebeca, por sua vez, nunca vira o esposo daquele jeito e tentou convencê-lo a ir se deitar. Teotônio tentou ajudar a filha, já que seu relacionamento com o genro sempre fora de amizade. Augustus estava atormentado. Falava tudo o que lhe vinha à mente e Rebeca achou que seria melhor não arrumar nenhuma confusão, embora quisesse também ela falar-lhe algumas verdades, mas tinha de se controlar, afinal estava sóbria. Constança mostrava sua irritação com o que Augustus falava, mas tentava não se opor. Sabia que o genro não a escutaria e ela, por sua vez, temia as consequências de algo que pudesse ter falado por ela. Era visível a oposição de Augustus a qualquer fé que não fosse a de Roma. Esse, no momento, era o assunto em questão. Rebeca simplesmente escutava e com os olhos pedia à mãe que não retrucasse as palavras ofensivas de Augustus, que não respondia por si. A certa hora, Constança virou-se para Augustus e perguntou: "Como tens a certeza de que são mesmo os deuses que te atendem o pedido?" Augustus encolerizou-se e respondeu: "Acaso, minha querida Constança, tem outro Deus ao qual devotas tua fé?" Rebeca achou melhor intervir e tirar Constança do local. Era hora de terminar com tudo aquilo. Pediu aos homens que lá se encontravam que levassem Augustus ao seu aposento, embora sob constantes reclamações dele. Rebeca voltou-se para a mãe e disse: "Não vês, mamãe, que Augustus está descontrolado e que o vinho tomou a rédea da situação? Não sou obrigada a ver e ouvir falar do que Augustus não tem ideia do que seja. Não tolerarei mais isso. Estou cansada de esconder o que vai em minha alma. Não quero temer mais nada. Mamãe, não tens consciência do que dizes? Fique tranquila, Rebeca. Logo que amanhecer, irei embora com teu pai. Não seria possível permanecer mais um minuto debaixo do mesmo teto que Augustus." Rebeca, por sua vez, acreditava ser o melhor a ser feito. Planejara tanto poder passar alguns dias com os pais, mas via que isso se tornara impossível. "Talvez seja o melhor mesmo, mamãe." Constança virou-se e dirigiu-se ao aposento cedido para que descansassem. Assim que entrou, Teotônio já a esperava. "Está satisfeita agora?" "Estou. Há muito estava cansada de só ouvir. Falarei também agora." "Não temes o que pode acontecer a ti ou a nós e nossa família? Tenho fé no Cristo. O que tiver de ser, será.
Se tiver que provar minha fé desta forma, sendo entregue às feras, que então se cumpra o meu destino. Não vou discutir contigo. Vejo que, embora não tenhas tomado vinho, não estás lúcida o suficiente para que possas conversar. Constança andava de um lado para o outro, como que não conseguir guardar para si tudo o que achava e sobre o que pensava. Estava farta. Disse a Teotônio que queria ir embora antes que Augustus acordasse, o que sinceramente achava que demoraria a acontecer, visto o estado de embriaguez em que se encontrava. Farei o que me pedes, Constança. Vim para ter alguns dias com minha filha e nosso neto, mas vejo que não será possível. Constança começava a perceber o que havia feito. Teve pena de Teotônio, mas não podia mais tolerar ouvir palavras com as quais não concordava. Calara-se por anos. Constatava agora que não conseguiria mais fazer isto. Tua sorte é que Augustus certamente não se lembrará de nada amanhã. E Constança sabia que isso era o mais certo de acontecer. Talvez por essa razão pensou em seu íntimo e que se enchera de coragem o enfrentara. Teotônio fora deitar, embora sua cabeça doesse com o desgosto de ver a cena que há pouco presenciara. Constança sabia que não conseguiria dormir e foi para a sacada do quarto tentar respirar ar fresco, a fim de lhe refrescar as ideias. Rebeca agora via Augustus, que roncava como que a hibernar no inverno. Sabia que há muito o convívio entre Constança e Augusto tornara-se impossível, mas sempre acreditara que nunca chegaria ao ponto que havia chegado. Os pais de Augustus, por sua vez, estavam sóbrios, e Rebeca via no olhar da mãe do marido a interrogativa que se formara quanto ao assunto. Como faria para responder se fosse questionada sobre o que sua mãe quisera dizer com as palavras que havia proferido? Não sabia. Inventaria algo. Temia só que Augustus viesse a saber e então sóbrio fosse até ela ou a própria Constança tirar satisfação. Vira o rosto de seu pai e perguntou-se por que a mãe fazia questão de lhe tirar o gosto por tudo o que apreciava. Augusto César remexeu-se no pequeno berço e Rebeca carinhou para que voltasse a dormir. Quanto a Augustus, certamente dormiria até o meio-dia ou mais. Melhor assim, pensou. Pela manhã, já de pé, Rebeca abraçou Teotônio, mas não conseguiu fazer o mesmo com Constança. Viu a carroça partir e lágrimas vieram a seus olhos. Entrou e a criada pôde ver a tristeza em seu rosto. Não fique assim, senhora, tudo há de se resolver. Rebeca não conseguia parar de chorar agora. As lágrimas vinham como que em um impulso incontrolável e deixou-se levar pela tristeza que transbordava de sua alma e seu coração. A criada deu-lhe uma bebida quente para que se acalmasse. A certa altura, também pela manhã, Rebeca cuidava do pequeno Augusto, quando viu a mãe de Augustus entrar no aposento. Constança já partiu? Sim, minha senhora. Papai tinha que acabar de colher a plantação para entregar a um comprador. Rebeca disse a primeira coisa que lhe veio à mente. Ouvi mesmo que sua mãe falou ontem? Espero não ter ouvido direito. O que foi que a fez desacreditar em seus ouvidos? Não me lembro de nada, a não ser o que seu filho falou. Aliás, acho que todos ouviram as barbaridades que saíram de sua boca. E retirou-se, como a mostrar impaciência sobre o assunto. Rebeca agora tinha certeza de que Augusto saberia o que havia se passado. Contudo, aquela era uma questão a ser discutida, e com quem ficaria a razão? Porque os pais de Augustus também não haviam ido embora, assim como os seus. Esperava, como Augustus dissera, que só ficassem por 2 ou 3 dias, mas ainda assim, Rebeca viu que teria dias difíceis pela frente. Augustus agora estava de pé e pedia algo para a criada que pudesse tirar-lhe a dor de cabeça e o mal-estar causados pelo excesso da bebida. A mãe dele disse que ela mesma faria uma bebida que melhoraria todos aqueles sintomas. Rebeca não pôde deixar de escutar o que se passava e achou melhor que a própria mãe cuidasse dele. Não queria olhar para o marido nem falar com ele. Aliás, se pudesse, não queria mais estar casada com ele. Bom, pelo que se lembrava, nunca desejara isso. Augusto sorvera a bebida que a mãe lhe fizera e perguntou sobre os pais de Rebeca. Esta sentiu o olhar da mãe de Augustus, mas ela mesma falou. Foram embora. Papai tinha que entregar algumas frutas a um comprador. Augustus não entendeu direito o que Rebeca falava. Seria melhor que não tivesse nenhum resquício da noite passada, para que pudesse entender qualquer coisa.
Capítulo 20. Nos dias que se seguiram, Rebeca pouco ou nada falava com Augustus. Este também, por sua vez, saía cedo e, quando voltava, Rebeca ou se entregava a alguma atividade, como tecer ou bordar, ou até mesmo ler, fato que nunca fora um desagrado para ela, só não se mantinha sem fazer nada. Para Augustus, ficava claro que algo deveria ter acontecido. Lembrava-se vagamente de uma discussão, mas com quem? Rebeca entregara o cuidado com a comida criada, evitara ao máximo o contato com ele. Constanza também não se esquecera do ocorrido. Neste caso, Teotônio quem evitara falar com ela. Constanza sabia que agira por impulso e que aquele ato poderia ter graves consequências a todos. Teotônio ia da lavoura para casa, mas agia como se Constanza não estivesse lá. A mulher não suportava mais vê-lo agir assim, mas concordava que exagerara e dava-lhe razão para tal comportamento. Certo dia, Augustus, não se contendo mais diante da indiferença de Rebeca, perguntou-lhe: "Que fiz eu para que te afastes de mim desse jeito?" Rebeca então o olhou e respondeu: "Não te lembras de nada?" "Lembro-me de uma discussão, mas a bebida havia tomado conta de mim e já não respondia por meus atos." Rebeca pôde ver que a mãe de Augustus não lhe falara nada, porque talvez tivesse mais consciência do que falava o próprio Augustus. "A bebida fez com que não agisse corretamente com minha mãe e esta se magoou e foi embora. Preciso que me digas o que aconteceu. Irei até Constanza e pedirei perdão, só não quero que fiques longe de mim." Rebeca talvez conseguisse agora consertar o que de fato houvera e, quem sabe, começaria uma nova fase, sem o medo de que seus pais fossem entregues às leis de Roma. "Falaste como se minha mãe não fosse nada para ti. Tu e teus deuses ou Roma, nada mais importa. Falas como quem é o dono da razão. Acaso eu te pergunto se teus deuses nunca deixaram de fazer algo para ti? Sempre tiveste tudo o que pediste?" Augustus começou a se lembrar um pouco da conversa. "Sim, agora me lembro. Tua mãe também questionou sobre isso, se bem me recordo." Rebeca viu que ela própria instigara Augustus a se lembrar do ocorrido. "Tua mãe perguntou algo também." "Não importa, Augustus. Trataste ela como que a um cão ou como se fosse teus soldados." Tudo para Augustus ainda era confuso, e ele disse que assim que pudesse, iria até ela e se desculparia. Rebeca achou melhor não falar mais nada e concordou com a cabeça. À noite, em seu leito, Augustus tentou se aproximar de Rebeca, que fingiu estar dormindo. Pela manhã, Augustus disse que ficaria fora uns 3 dias, e Rebeca sentiu alívio. Desde que fora morar no centro, convivia com ele dia após dia, o que não era errado para um casal, mas se acostumara a ter a liberdade que tanto apreciava, andar pelos campos e entregar-se a si mesma. Augustus deu-lhe um beijo na testa, segurou o pequeno Augusto por algum tempo e partiu. Rebeca sentia-se mal com essa situação. Queria que ela e Augustus se entendessem, mas via que a cada dia tudo se tornava ainda mais difícil. Pensou que talvez pudesse cavalgar um pouco para fora dos arredores de Roma. Precisava sentir cheiro de mato e ver os campos. E se fosse até sua casa com a criada, sim, veria o que poderia fazer. Seus planos, porém, não deram certo. À tarde, o pequeno Augusto estava febril, fato que nunca havia ocorrido. Rebeca, então aflita, perguntou à criada o que deveria estar acontecendo, já que ela tinha um filho mais velho e deveria ter mais experiência que ela. "É normal que as crianças fiquem assim algumas vezes, senhora. Talvez tenha estado exposta ao tempo, o que é comum acontecer com crianças. Vamos dar-lhe um banho e farei compressas para baixar a temperatura." Rebeca e a criada fizeram isso, mas pouco ou nada adiantou. Ao ver o filho prostrado com alta temperatura, Rebeca ficava ainda mais aflita. Perguntou à criada se conhecia algum doutor em farmácia e a criada disse que conhecia de ter ouvido falar, mas que ele morava mais ao centro. Rebeca então pediu que eu fosse chamar. "Diga-lhe que é para o filho de Augustus", e a criada foi o mais rápido que pôde. Rebeca entregou-se à oração. Agora não importava mais quem fosse lhe atender, só queria que seu filho ficasse bem. Do alto, espíritos amigos ajudavam a criada a encontrar mais facilmente o doutor, que viria o quanto antes atender ao chamado. Rebeca, aflita, depois de algum tempo, viu a criada entrar com o senhor de meia idade. O senhor examinou Augusto e deu um preparado para que Rebeca medicasse a criança.
Disse que a garganta estava prestes a fechar com o pus que a cobria. Rebeca assustou-se, mas o médico falou que logo o menino ficaria melhor. E a angustiada mãe viu que assim que o sol começou a raiar, Augusto praticamente não tinha mais febre. Banhado em suor, Rebeca e a criada removeram a roupa do pequeno e deram-lhe um pouco do líquido que ele tomou, logo voltando a dormir. Rebeca então disse à criada que fosse descansar. Augusto não estava, e ela não precisaria se preocupar em fazer algo para eles comerem. A própria Rebeca, quando quisesse, faria algo para si. A criada agradeceu e foi se recolher. Rebeca, por sua vez, deitou-se ao lado do filho e dormiu um pouco, para se refazer da noite de vigília. Acordou sentindo uma mãozinha em seu rosto como que a brincar. Augusto balbuciava alguma coisa e Rebeca beijou o filho e agradeceu a melhora dele. Augusto devia estar com fome, o que de fato pôde comprovar. Estava sem febre também. Seria preciso dar outra dose do preparado dali a algumas horas, durante alguns dias, e Rebeca avaliou o pequeno frasco entregue a ela. O que seria aquilo? Augusto tomou o caldo que Rebeca havia oferecido e parecia querer mais. Rebeca deu-lhe mais um pouco, até que se sentisse satisfeito. A criada começou a cozinhar algo para Rebeca, que agradeceu tê-la por companhia. Espíritos amigos acompanhavam a melhora do pequeno Augusto e intuíam a criada a sempre ajudar Rebeca. Em vidas passadas, a criada fora uma pessoa que agira contrariamente e prejudicara Rebeca, prontificando-se assim a ajudá-la na atual existência, para reparar o mal que antes havia causado. Não era por acaso que a criada se encontrava a trabalhar na casa de Augustus. Chegara a hora de assumir seu compromisso e mostrar seu comprometimento em ajudar Rebeca. Do alto, espíritos amigos ficavam felizes em ver que tudo estava saindo conforme havia sido combinado e mandavam energias positivas para que ambas pudessem resgatar o que antes não fora possível. Rebeca pensou no quanto fora providencial Augustus ter arrumado aquela criada. Agradecia o carinho com que havia cuidar de seu filho e por vezes sentia como se já houvesse conhecido antes. Quem sabe em uma outra vida, como diziam os egípcios. Augustus deveria estar de volta em 2 dias, fato que ocorreu realmente. Rebeca, talvez fragilizada com a doença do filho, abraçou assim que o viu, e Augustus ficou feliz em vê-la demonstrar um sentimento que acreditava não existir mais. Rebeca passou a contar o que ocorrera, e Augustus ficou preocupado, mas ela o tranquilizou, dizendo que o filho já estava bem. Augustus, por sua vez, disse que estava feliz em poder voltar para casa. Nada como estar com os seus, em vez de ficar com os soldados. Rebeca, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o alívio em que Augustus estivesse de volta. À noite em seu leito, Augustus tinha em seus braços a mulher com quem havia se casado, ou pelo menos a Rebeca de antes, e não a dos últimos tempos. Rebeca entregou-se ao aconchego dos braços de Augustus e procurou esquecer por algum tempo qualquer preocupação que viesse lhe tirar a tranquilidade do momento. Capítulo 21. Augustus estava feliz. Acordara bem disposto e parecia-lhe que iniciava uma nova vida com Rebeca. Ela fora carinhosa a noite passada, algo que se tornara difícil durante os últimos tempos. Tê-la nos braços novamente dera-lhe entusiasmo e viu que sua união com ela ainda poderia voltar a ser como antes. Augustus nunca fora dado a mulheres. Embora muitas se oferecessem, nunca quisera nem procurava algo que não se encontrasse em seu casamento. Amava Rebeca e não via motivos para fazê-lo. Rebeca dava o alimento a Augusto, notando que a febre não voltara. Augusto alimentava-se bem e a criada falou a Rebeca: "Fico feliz que o pequeno tenha se curado da enfermidade." "Verdade, minha amiga. Posso chamar-te assim, não? Quem sou eu para dizer-te o que podes ou não, senhora? Estou aqui para te ajudar e cabe a mim zelar pelo teu conforto e no que for preciso." Rebeca sabia que podia contar com a criada. Não sabia explicar, mas sentia muita confiança nela. Augustus dirigiu-se a Rebeca e pediu: "Deixe-me segurar este mocinho. Vou mostrar-lhe meu cavalo. Um dia irás montar igual a teu pai. Eu te ensinarei tudo quanto possa." Rebeca ouvia as palavras de Augustus e esperava que o filho só não conduzisse os homens à morte.
como Augustus fazia nos últimos tempos. Pensava em como o marido conseguia ver aquelas cenas de horror e continuar o mesmo. O cheiro de sangue que se espalhava deveria dar náuseas. Viu Augustus indo lá para fora com seu filho e tratou de verificar se estava frio. Não estava. O tempo ainda tinha resquícios do outono e o frio ainda não chegara. Augusto agora passava a mãozinha pelo cavalo, como que a acarinhá-lo, enquanto Augustus dizia-lhe como deveria cuidar dele. Rebeca sabia que o diálogo que se tratava era entre Augustus e ele mesmo. O pequeno não entendia uma só palavra, e Rebeca compreendeu que o que realmente importava era o sentimento de pai para filho. Ao entrar com o filho, Augustus deixou com a criada e voltou-se para Rebeca. Minha querida, haverá uma festa na qual gostaria que estivesse comigo. Rebeca nunca fora a festas em Roma e perguntou, do que se trata? Nunca fui a nenhuma. Não achas melhor ir sozinho? De forma alguma. Quero que me acompanhe. És minha mulher, não? Quero te apresentar a todos quanto possa. Rebeca estremeceu. Mais uma vez sua intuição dizia-lhe algo para o qual não tinha explicação. Como não tinha trajes adequados, Augustus disse que os fosse comprar. A festa seria em 7 dias. E Rebeca viu que ainda teria tempo para providenciar o que precisava. Soube que a ocasião se daria em virtude da chegada de um governante e haveria muita comida e muito vinho, além de danças e músicas. Rebeca mostrou-se apreensiva, mas tentou não passar o que sentia, visto que não queria estragar a noite passada. Seria melhor conservar a paz em sua casa e o bom humor de Augustus. Está bem, meu querido, como queiras. Espero estar à altura dos convidados da festa. Serás a mais linda, disse eu não tenho dúvida. Terei orgulho em apresentar-te aos meus superiores. Augustus então se despediu, mas disse que chegaria mais cedo para o jantar. Rebeca acreditava que ele desejaria agora ter com ela todas as noites, visto sua disposição na noite passada. Seria melhor que ele estivesse feliz. Até o momento, não falara mais em Constança nem sobre a noite em que bebera. Esperava que tudo fosse esquecido, pelo menos por Augustus, já que seria impossível sua mãe esquecer algo. Teotônio mudara seu comportamento desde aquele triste episódio. Tornara-se calado e havia uma tristeza em seu rosto que Constança, desde que se casara com ele, nunca vira. Certo dia virou-se para ele e perguntou: Que tens, meu caro? Andas calado e quase não conversas mais comigo? Que te fiz eu para merecer tanto desprezo? Teotônio virou-se para ela e disse com toda a amargura que lhe vinha à alma: Não reconheço em ti a mulher com quem me casei. Não pelo fato de ser dona do lar ou com os afazeres domésticos, mas pela conduta com tudo que se refere à tua fé. Acredito que o próprio Cristo não concordaria com tal atitude. Falas dos que cultuam os deuses e de sua crença ou idolatria, mas tu pouco diferes deles. Pelo que sei ou escuto, em todos estes anos em que divido meus dias contigo, quando oramos ou lemos as Escrituras, sabemos que o Cristo falava de amor, de caridade, e não de uma fé cega que não tolera o que acusa. Ele é claro quando diz para que amemos uns aos outros sem distinção. Este foi o seu exemplo. Constança percebia nas palavras de Teotônio que ele tinha razão, mas não estava de todo certo. Não fazia isso com o intuito de se valer, achando-se melhor que ninguém, mas sim pelo fato de não aceitar que houvesse outra fé senão a do Cristo. Como os homens podiam ofertar coisas aos deuses e negar um único Deus, aquele que viera salvar a humanidade? Não se conformava com isso e sua indignação a tornava cega, a ponto de muitas vezes se perder e deixar-se levar pela cólera, o que lhe tirava a razão. Não posso dizer, meu esposo, que tudo o que dizes não é verdade. Sei que me excedi quanto a Augustus, que já estava dominado pela bebida. Tentarei me esforçar para que isso não aconteça mais. Minha cara, acredito que Rebeca não haverá de nos convidar outra vez, pelo fato de que não quer que sua mãe ou eu sejamos jogados às feras. O amor por nós irá certamente preferir que não nos veja assistir uma cena terrível como esta. Eu, por minha parte, sofro em não poder desfrutar dos dias que me restam com meu neto. Gostaria de lhe ensinar algumas coisas enquanto ainda posso. É verdade que tenho outros netos, filhos de meus filhos, mas pouco ou quase nenhum contato tive com o de Rebeca.
Meu querido, ainda terás muitos anos sobre a terra. Tratarei de que Rebeca venha nos ver. Enviarei uma mensagem dizendo a ela e Augustus que tragam nosso neto, a fim de travar-vos uma trégua e voltarmos a ser uma família unida. Teotônio olhou para Constanza e disse: Faz o que achares que deves. Cansei de te dar conselhos a fim de dizer o que deves ou não fazer. Cansei simplesmente. E Teotônio retirou-se com a enxada. Nos últimos tempos, mais que em qualquer outro, Teotônio preferia ficar só, cuidando da lavoura, do que estar com Constanza. Constanza, por sua vez, também sentia-se só. Seus 2 filhos seguiam a vida mais afastados dali e já não os via com tanta frequência. Se pudesse voltar no tempo onde eles estavam sempre a pegar na barra de suas saias ou a pedir colo, voltaria e recomeçaria tudo. Mas tanto ela quanto Teotônio estavam ficando velhos e as coisas já não eram como antes. Escreveria uma mensagem para Rebeca convidando-a e Augustus para virem visitá-los. Será que Augustus aceitaria? Esperava que a filha ficasse feliz com sua atitude. Rebeca, por sua vez, não lembrava no momento daquela noite em que Constanza enfrentara Augustus. Tinha em seu pensamento qual traje vestiria na festa a qual o marido fazia questão de que fosse. O que Rebeca não sabia era que sua vida mudaria mais uma vez a partir de então. Capítulo 22. Rebeca ouvira Augustus dizer que o próprio imperador estaria na festa que seria realizada. Governantes e alta cúpula de Roma estariam presentes. Certamente seria uma ocasião importante, pelo menos para Rebeca, já que nunca havia ido a uma festa como esta. A criada novamente ajudou a confeccionar o traje que iria usar. Da primeira vez, ficara com Augusto, mas agora pediu a Rebeca que ajustasse melhor o traje, orientando como ela deveria costurar, já que assim como Rebeca aprendera o ofício. Rebeca queria estar bonita e que Augusto se orgulhasse dela. Augusto chegara e trouxera-lhe um presente. Rebeca comentou que não era seu aniversário, mas agradeceu e pôde ver que era um colar com uma pedra ao centro, muito bonito. Quero que uses na festa. É muito bonito, nunca tive nada igual. Rebeca percebeu que ele, por certo, deveria estar com posses para comprar algo assim. Não imaginava que o marido possuísse posição tão favorecida. Poderia até apreciar mais se soubesse que aquele objeto não fora comprado à custa de muitas vidas para saciar os desejos de Roma. Usarei com certeza, disse ela e guardou. Augustus avisou que ficaria em casa para cuidar dos cavalos e somente no dia seguinte sairia já para a festa. Rebeca começara a se acostumar com a presença dele por perto. Não poderia mudar isso. No meio da tarde, Augustus avistou um mensageiro. Este, chegando mais perto, entregou-lhe a mensagem de Constanza. Augustus abriu um envelope e veio dizer a Rebeca do que se tratava. Rebeca ia repreendê-lo por ter aberto uma correspondência sua, mas preferiu calar-se, arrumar uma discórdia, visto que tudo estava em paz. É de Constanza, convidando-nos a ficar uns dias em sua casa, já que não pôde permanecer por aqui depois do aniversário de Augusto. Vês como implicas com mamãe à toa? Não te digo que ela quer bem a todos nós. Nunca impliquei com ela, somente me parece ter restrições ao que cultuamos. Mas vamos esquecer e quem sabe iremos até lá 2 ou 3 dias para selarmos a paz. Augustus falava isso, mas em sua memória tinha a noite do aniversário do filho. Não sabia bem o que acontecera, mas algo o incomodava. Rebeca não podia dizer que não ficara aliviada com a mensagem da mãe. Ao certo, Constanza revira o que fizera e tentava melhorar a relação entre eles. Augustus entregou a mensagem para Rebeca e foi cuidar dos cavalos. Rebeca, agora com a mensagem em suas mãos, pôde ver as palavras da mãe e perguntou-se por que havia aquela animosidade entre elas. Eram mãe e filha, mas havia algo entre as duas que não sabia explicar. Sentia que ela causava repulsa à mãe de alguma maneira, como se ela a odiasse e ao mesmo tempo a quisesse por perto, a fim de saber seus passos e escolher o melhor caminho como uma mãe deve fazer. Rebeca sentiu a pequena mão de Augusto, que lhe exigia atenção. Isso a forçou a pensar em outra coisa. Rebeca agora arrumava seus cabelos com a ajuda da criada, colocando depois o colar em si.
Constatou que estava bonita e a criada, agora sua amiga, disse que o senhor Augusto certamente ficaria contente em vê-la assim. Augusto já estava pronto para a festa e entrou no quarto a fim de pedir a Rebeca que se aprontasse com rapidez. Qual não foi sua surpresa ao deparar com ela esperando pronta. Estás uma rainha, meu amor. Rebeca corou que há muito não acontecia. Fiz o que pude para que te orgulhes de mim. Ficarei vigiando-te para que saibam que és minha, caso algum galanteador queira te envolver com suas palavras. Meu caro, sabes que não sou de mais ninguém. E Rebeca, por um curto espaço de tempo, lembrou-se de Otaviano. Será que ele a teria achado bonita? Saindo de seus devaneios, deixou recomendações à criada e beijou Augusto, que se preparava para dormir. Augustus e Rebeca entraram na liteira e foram à festa. Rebeca pouco saía nos últimos tempos, mas viu que havia uma agitação diferente. Tochas estavam acesas e homens e mulheres iam e vinham. A liteira parou e Augustus deu a mão a Rebeca para que saísse. O casal agora entrava no salão que se encontrava enfeitado. Solano, amigo de Augustus, veio cumprimentá-lo e este o abraçou. Augustus também apresentou-lhe Rebeca, que recebeu seus cumprimentos. Solano trazia a esposa, Marta, que após ser apresentada, convidou Rebeca a se juntar ao grupo de senhoras, enquanto Solano levava Augustus para beber uma taça de vinho. Rebeca notou que as mulheres tinham nos cabelos enfeites como nunca vira, mas não teve dúvidas de que estava à altura dos convidados. O imperador chegara e todos fizeram uma reverência. Agora sim, podia-se dizer que a festa começara. Dançarinos apresentavam-se e havia muita comida e bebida por toda parte. Augustus procurou Rebeca, e esta ficou aliviada por ele lhe tirar da roda de conversa em que se encontrava. Por certo, nunca ouvira um diálogo tão medíocre como o daquelas senhoras. Nada ou quase nada podia se aproveitar do que ouvira. Sentia saudades das conversas com Amaryllis, se pudesse por um minuto abraçá-la, mas Augustus tirou-lhe dos pensamentos em que se encontrava. Vem, vamos dar uma volta pelo salão, quero te apresentar mais alguns patrícios. Rebeca pediu licença ao grupo de senhoras que já quase nem percebiam mais sua presença, pois haviam voltado a falar dos assuntos que lhe interessavam. Augustus conduziu Rebeca com o braço entrelaçado ao seu, parando em um grupo que conversava logo mais adiante. Ao deparar com esse grupo, Rebeca estremeceu. Pôde ver Otaviano olhar para ela e, meio incrédulo também, cumprimentá-la de modo respeitoso. Não podia ser. Há pouco mais de alguns minutos pensara nele e agora tinha-o à sua frente. Augustus apresentou-lhe também outros patrícios que fizeram questão de elogiar seus feitos. Rebeca não sabia se agradecia ou se fugia dali. Otaviano pôde ver em seus olhos a natureza de seus pensamentos. Augustus servia-se de mais uma taça de vinho e ofereceu a Rebeca também, que recusou. Alguém precisava ficar sóbrio até o final daquela noite. Notou que Augustus já não conseguia raciocinar mais como quando chegara à festa e pensou em pedir-lhe para ir embora, mas sabia que ele não faria isso. Sentiu o olhar de Otaviano em si, mas temeu corresponder e ter de se explicar com Augustus, embora achasse que ele não seria capaz de ver algo a um palmo do nariz, pois a bebida começava a dominá-lo. Otaviano aproximou-se de Rebeca, que agora não via como poderia sair dali. Vejo que nossos destinos se cruzaram novamente. Otaviano sentiu o olhar de Rebeca como a dizer que não falasse alto para que ninguém pudesse ouvi-los. Fica tranquila, ninguém está a nos escutar. A bebida ensurdece e impede que ouçam e vejam qualquer coisa além da taça que tem nas mãos. Rebeca respondeu: é verdade, meu senhor, não imaginava ver-te aqui. Otaviano pensou que, se pudesse, tiraria Rebeca dali para um lugar onde fosse possível ficar a sós com ela e onde seu coração fosse capaz de trazê-la para mais perto de si, porém teve de se controlar. Esta é a primeira festa em que te vejo. É verdade. Eu nunca havia estado em nenhuma outra e vejo que Augustus, por certo, também não deveria estar, visto seu estado de embriaguez. Terei que pedir ajuda para colocá-lo na liteira. Rebeca ponderou que não poderiam demorar a ir embora. Espero ver-te outras vezes. Não sei se isso será possível, falou Rebeca, embora seu coração dissesse o contrário.
Rebeca chamou Augustus, mas o esposo não a atendeu. Otaviano se dispôs a ajudá-la e constatou que teria de aceitar. Acredito que ele não conseguirá te ouvir. É verdade, concordou Rebeca. Aceito a ajuda de levá-lo até a liteira. Em pouco tempo, Rebeca pôde ver que Augustus se deixara mais uma vez dominar pela bebida, assim como no aniversário do filho. Com muito cuidado e com Augustus a questionar por que estavam indo embora, Otaviano e Rebeca conseguiram levá-lo para longe dali. Otaviano tinha o dom da palavra e convenceu Augustus de que seria melhor para ele descansar, fato que aceitou, embora não soubesse o que de fato estava acontecendo. Capítulo 23. Augustus, agora dentro da liteira, dormia pesadamente. Rebeca agradeceu mais uma vez a ajuda de Otaviano, que disse não ter ela nada a agradecer. Jamais Rebeca imaginara estar tão perto daquele homem, assim como ele também tão pouco imaginara. A liteira agora era carregada pelos escravos, e Rebeca viu Otaviano se distanciar. Será que eu veria de novo? Talvez. O fato é que ele sempre estivera mais próximo a ela do que supunha. Ao chegar, a criada ouviu o barulho e ajudou Rebeca com Augustus. Seria impossível trocar-lhe as vestes. Não teria forças para isso. Deixaram-no dormir do modo como estavam. Por sorte, o pequeno Augusto não acordou. Rebeca sabia que de sua parte não iria conseguir dormir. A criada perguntou se precisava de algo, e Rebeca disse que poderia se recolher. Queria ficar a sós com seus pensamentos. A imagem de Otaviano vinha-lhe à mente, e pôde reparar melhor em seus traços. Tinha uma beleza máscula, mas não se importava com isso. A expressão de seus olhos era o que lhe chamava a atenção. O que seria dela agora? E se o visse outras vezes? Acreditava que o melhor era não ir a outras festas. E se Augustus insistisse em sua presença, diria que fosse sozinho e que não queria mais se envergonhar com sua bebedeira. Sim, falaria isso. Tirou a roupa e os enfeites, colocou uma túnica simples e foi até a varanda. O céu estrelado permitia-lhe sonhar. Augustus remexeu-se e falou seu nome, mas Rebeca notou que ele somente ressonava, estando longe de pronunciar algo com lucidez. Otaviano permaneceu por mais algum tempo na festa, mas retirou-se praticamente logo após Rebeca partir. A festa, que já não lhe dizia nada, agora parecia ainda mais sem sentido. A bebida tomava conta de todos e seria melhor que se retirasse ou teria de ajudar mais alguns patrícios a voltarem para casa. Otaviano não era de beber. Apreciava a bebida, mas tinha moderação com o copo. Preferiu manter-se sóbrio a perder o controle de si. Hoje agradecia aos deuses por ter sido assim, caso contrário não poderia reconhecê-la entre tantas mulheres que estavam ali. Ele estava hospedado em uma casa de banho que também hospedava os que se encaminhavam para Roma. Já em seus aposentos, ouviu alguns patrícios que, como ele, também chegavam para descansar. Despiu-se de suas vestes pensando no que acontecera. Viu o rosto de Rebeca à sua frente. Não sabia o porquê, mas desde a primeira vez em que a vira encantara-se por ela. Não tinham precisado trocar muitas palavras, apenas sentia que seu coração e seu pensamento faziam parte dela. Voltaria para a Gália em 3 dias. Permaneceria somente mais alguns dias para que os documentos que trouxera fossem examinados pelo imperador. Otaviano pensou se a veria de novo. Pôde ver que não frequentava muitas festas, senão já teria visto. Dissera que mudara há pouco tempo, mas com certeza não saía muito de casa, nem frequentava as casas de banho. Não, isso não era de seu comportamento. Aos poucos, a pouca bebida que tomara o fez ir perdendo os sentidos e adormeceu. Sonhou que cavalgava e Rebeca acenava-lhe. Parecia ser no campo onde a encontrara pela primeira vez. Estendia-lhe a mão e Rebeca montava em seu cavalo e cavalgava como que a procurar seu destino. Rebeca também adormecera e seu espírito realmente estavam unidos no sonho. Reencontravam-se sempre que podiam, mas chegara a hora de se despedir novamente. Rebeca acordou com o choro de Augusto a pedir-lhe o alimento, mas viu que a criada já fornecia o que ele solicitara e agradeceu por poder permanecer mais um pouco em seu leito. Tivera muita sorte em tê-la ali. Via que gostava de seu filho, e isso para ela era de extrema importância.
Talvez tivesse ele como o filho que estava longe de si. Ao pensar nisso, entristeceu-se por ela. Pediria a Augustus que lhe trouxesse o filho, talvez pudessem brincar juntos, embora soubesse que ele era mais velho que Augusto, mas Rebeca colocava-se no lugar da criada e não se imaginava longe do filho. Sim, falaria com Augustus assim que ele estivesse em condições de entender alguma coisa. Augustus agora levantava-se e o efeito da bebida o fez esbravejar diante dos estragos causados em seu corpo. Rebeca providenciou ela mesma algo amargo e deu-lhe de beber, para que ajudasse a neutralizar o efeito do vinho. Como da outra vez, assim que se sentiu melhor, ele falou que não voltaria mais a beber, ou pelo menos não tomaria a quantidade que lhe deixava impossibilitado de fazer qualquer coisa. Perguntou como Rebeca o trouxera, visto que mais uma vez não se lembrava de nada. Rebeca contou que tinham sido os escravos que conduziam a liteira e ajudarem-na a carregá-lo, e Augustus constatou que exagerara de fato. Disse que ficaria em casa e só no dia seguinte sairia para uma reunião. Rebeca pode ver que seu estado era realmente lastimável. Ele não tinha condições de se manter em pé ainda. Os dias passavam, e a lembrança de Otaviano era algo que Rebeca não conseguia apagar. Augusto já se recuperara, mas até quando? As reuniões muitas vezes acabavam regadas a vinho e esperava que ele não fizesse disso uma rotina em sua vida. Otaviano partira e desta vez não sabia quando retornaria. Rebeca, contudo, não sabia que Otaviano regressara e muitas vezes, estando na sacada, avistava homens a cavalo e pensava se não poderiam ser ele. Os dias passavam, porém, e nem sinal de sua pessoa. Seria melhor assim não vê-lo mais. Rebeca então pensou no convite feito pela mãe. Esperava que Augustus não fosse, assim aproveitaria para estar com os seus, sem a presença de uma ameaça rondar o que seria dito por Constanza. Aproveitou a ocasião quando viu Augustus a brincar com o filho, dizendo que gostaria de visitar seus pais. O esposo falou que realmente não poderia se ausentar, que fossem ela e o pequeno Augusto. Levaria-os ou pediria à criada que fosse junto com eles para não irem sós. Rebeca achava melhor ter a companhia da criada do que a do marido, mas disse-lhe apenas que não se preocupasse e que partiria no dia seguinte com a criada. Aproveitou a oportunidade também para pedir-lhe que o filho de sua criada viesse morar com eles. Augustus respondeu que se ela não se importasse, que o trouxesse para morar ali. Rebeca agradeceu e deu-lhe o beijo no rosto, surpreendendo Augustus com seu gesto. Há muito não via Rebeca expor seus sentimentos para com ele. Gostaria que o fizesse mais vezes. Rebeca contou à criada que passaria uns dias com seus pais e que a levaria junto, mas que na volta poderia trazer seu filho para morar com ela, ao que a criada ajoelhou-se aos seus pés agradecendo, e Rebeca pediu que se levantasse. Não era ninguém para que se ajoelhasse diante dela, era simplesmente mãe, e sabia que não suportaria viver longe de Augusto. Capítulo 24. Estando tudo arrumado, partiram logo cedo, Rebeca, o pequeno Augusto e a criada. O caminho era longo, mas ao final do dia chegariam. Seria bom apreciar a paisagem. Há tempos Rebeca não fazia isso. Ver os campos era algo que a deixava feliz. No meio do caminho, pararam para comer algo e Rebeca permitiu que Augusto andasse um pouco e brincasse. Era ela quem conduzia a pequena carroça, enquanto a criada ficava com Augusto no colo. Rebeca esperava encontrar esta mesma paz nos dias em que estivesse com Constanza. O dia estava bonito e puderam ver homens conduzindo pastos de bois e outros animais. Augusto dava gritos de felicidade e Rebeca e a criada riram da inocência e da sinceridade do pequeno. Percorrido mais um pouco do caminho, Rebeca pôde avistar a casa dos pais. Como era bom poder voltar, aliás, não deveria nunca ter saído dali, não sem vontade própria. Teotônio veio abraçar a querida filha e Constanza segurava o neto. Pouco pudera fazer isso em seu aniversário, agora tentava recuperar o tempo perdido. Também abraçou Rebeca e a beijou. Rebeca sabia que a mãe estava arrependida, mas não expressou demais seus sentimentos, para que ela notasse bem o que havia feito. Pediu à criada, então, que levasse os pertences para seu antigo quarto enquanto perguntava: "Posso, mamãe?" "É claro que sim, Rebeca.
O quarto sempre será teu. Teu irmão, depois que mudou, também deixou vago, embora só o houvesse usado para o teu sobrinho. A criada levou o que precisava e Rebeca disse que tinha de dar de comer ao pequeno Augusto. Constança avisou que a ceia seria servida e chamou a criada para cear juntos. Ela se sentiu constrangida, mas Rebeca falou-lhe que era para fazer exatamente isso. Ali todos eram iguais, e era assim que deveria ser por toda a terra, completou Constança. Constança queria perguntar por que Augusto não viera, mas preferiu que na hora oportuna Rebeca por si só falasse a respeito. À noite, como há muito tempo não era feito, todos ceavam, mas antes Teotônio fez uma prece, dando graças aos alimentos. A criada pôde perceber que seguiam Cristo, e Rebeca olhou-a, mas não falou nada. Antes de dormir, Rebeca achou melhor entrar na questão, mas a criada disse-lhe que também havia sido criada assim, e Rebeca tranquilizou-se. Não sabia qual seria a reação dela quando soubesse. Poderia ser uma traidora, mas não. A criada agora dava mostras suficientes de ser de confiança, e Rebeca pediu que mantivesse sigilo quanto a esse assunto e principalmente para com Augustus. No dia seguinte, Rebeca contou à mãe que fazia tempo que não dormia tão bem. Augusto também logo adormecera. Estava cansado da viagem e não estranhou a falta de sua pequena cama. A criada já estava de pé a ajudar Constança, que lhe dizia que não precisava. Rebeca riu e falou que a mãe era assim mesmo, para não se incomodar. Perguntou a Constança se havia visto Amarilis, e Constança respondeu-lhe que nunca mais a vira pelos arredores. Quem sabe, pensou Rebeca, ao voltar para casa, passo na casa dela para ver se está tudo bem. Teotônio levara Augusto para mexer com a terra como fazia com os filhos quando eram pequenos, mostrando as curiosidades de se viver no campo. Ele sentia saudades desses tempos. Fora feliz, não podia negar. Ter os filhos em volta das pernas, a perguntar o porquê disto, o porquê daquilo, fazia-lhe ver a importância de passar os valores que um pai deve transmitir a seus filhos, aliado ao amor que deve acompanhar cada ensinamento. Rebeca deixou a criada e a mãe discutir o que era para ser feito ou não e foi até o pai. Viu que Augusto estava sentado a fazer bolinhas de terra e Teotônio o ajudava apertando suas mãozinhas, ensinando-o a moldar corretamente. Seu pai não mudara em nada. Havia mais cabelos brancos em sua cabeça, é certo, e talvez estivesse mais arqueado do que antes. Os anos faziam isso mesmo com o corpo, mas sua alma era a mesma. Estava sempre pronto a ensinar e a dar carinho. Nunca, uma só vez pelo que podia lembrar, ouvira do pai uma repreensão que não tivesse a intenção de corrigir, e ainda assim com amor, nas palavras. Amava-o e engrandeceria sempre por ser sua filha. Posso ver que Augusto está gostando, não é mesmo, papai? Teotônio pensou em se levantar, mas Rebeca colocou a mão em seu ombro e sentou-se na terra junto deles. O velho senhor disse que tiraria o dia de folga. Já trabalhara muito e a terra não iria se importar se não semeasse naquele dia. Rebeca respondeu que aquelas terras com certeza podiam sentir o amor das mãos do pai, e os olhos de Teotônio encheram-se de lágrimas. Rebeca sentiu apenas que o pai estava mais triste que antes. Perguntou o que estava acontecendo e Teotônio disse: minha filha, sabes agora bem o que é estar casada. Tenho lutado dia após dia para que tua mãe domine seu jeito de ser e não nos leve às arenas. Mas não sei até quando poderei fazer isso. É verdade que já não vejo tanta perseguição, mas até quando poderemos confiar que estes dias não voltem? Quando nossa voz poderá se revelar a fim de sabermos em quem poderemos confiar ou não? Acredito que estejas realmente cansado, papai. Eu mesma já me sinto assim. No pouco tempo de convivência com o modo de ser de minha mãe. Falarei com ela a esse respeito se quiseres, papai. Não, acho que não deves. A cabeça de tua mãe é mais dura que um tronco quando este não quer aceitar o machado. Quem sabe o tempo não a fará ver que não importa qual é a crença que existe em nós, que tanto faz ofertar aos deuses ou a qualquer outro deus, pois o que vale é o que temos em nós. Ah, seria bom, minha filha, que Constança pensasse assim. Teria muito mais anos de vida eu. Papai, ainda viverás muito, não fale assim. Espero que sim, Rebeca, mas o fato é que estou cansado. Rebeca pôde sentir tristeza em cada uma das palavras do pai.
Falaria com sua mãe, ela teria de poupá-lo. Augusto agora pedia colo e Rebeca resolveu levá-lo para dentro. Constatou que pouco ou quase nada havia mudado na situação entre Constanza e a criada. Rebeca então deixou que a coitada saísse. Seus ouvidos, por certo, haveriam de querer um pouco de paz do campo. Pediu que ela fosse ficar lá fora. Constanza, por sua vez, viu o olhar de Rebeca e perguntou: "Estás a me censurar como teu pai faz?" "Não, mamãe." "És tu que te censuras. Da minha boca não partiu uma única palavra." E Constanza ponderou que Rebeca tinha razão. Então ela perguntou: "Ainda não esqueceste o que houve em tua casa?" "Ainda não, mamãe, e acho que nunca esquecerei. Não pelo fato do que foi dito, mas pelas consequências que as palavras, não fosse o vinho que Augustus havia tomado, poderiam ter. Será que não vês que lutas contra algo que está longe de ser a verdade, que em Roma são os deuses que mandam? Mamãe já te disse que seria melhor tomares conta do que sai de tua boca. Não quero ver-te jogada aos leões, nem papai, nem mesmo a mim, já que sou tua filha." Constanza pela primeira vez pensou seriamente no que Rebeca dizia. Olhou para seu neto e o segurou, e lágrimas rolaram por seu rosto ao dizer: "Não quero isto para mim nem para nenhum de vocês", e abraçou Augusto. Rebeca pôde ver sinceridade nas palavras da mãe e acreditou que, enfim, sua ação havia surtido efeito. Capítulo 25. Augustus, de volta à sua casa, via vazia. Esperava que Rebeca não demorasse em casa de Constanza. Há tempos não gostava de ficar sozinho. Tudo lhe parecia não ter graça nem cor. Pegou uma caneca de vinho e começou a beber. Aos poucos, Augustus entregava-se ao vício. Isso o fazia esquecer o que lhe doía na alma. Não tinha o amor de Rebeca como gostaria. Amava, mas nunca sentira o mesmo dela para com ele. Sabia que seus pais a haviam forçado a se casar cedo, mas ao contrário dela, ele a amara desde que a vira pela primeira vez. Rebeca, por sua vez, estava feliz em estar na casa dos pais, mas sabia que teria de voltar e disse isso a Teotônio: "Papai, vou partir depois de amanhã. Sinto não poder ficar mais, espero que tua convivência com mamãe melhore. Sei que não é culpa tua se ela está como está, mas peço que pelo menos tenhas a paciência que muitas vezes nos falta. Reconheço também em mim que é difícil ignorar o que mamãe diz, mas é pelo bem de todos. Sei disso, minha filha. Eu mais que ninguém sei o quanto tem sido difícil mantê-la longe de todos, para que suas palavras não nos levem a um triste fim." Rebeca abraçou. Sabia que seu pai era consciente do que fazia e por esta e tantas outras razões amava-o muito. Via Constanza dar o alimento a Augusto e pensou: "Por que minha mãe não pode ser assim sempre, calma e doce? Será que sempre for assim?" Não achava que não. Então o que fizera mudar? Dizia que o Cristo era amor, sendo assim, por que não seguia seus passos? Falava que todos precisavam segui-lo, mas por que ela mesma não fazia isso? Não entendia. Nem sabia ao certo se entenderia. Rebeca pensou em ir até Amaryllis antes de voltar. Assim, passaria por lá. No dia de sua partida, já com tudo pronto, abraçou os pais, beijou cada um dos dois com um aperto no peito. Teotônio segurava Augusto e Constanza também sentia a partida dos seus. "Voltarei assim que possível, mamãe. Rezarei por você e por Augusto, mas não prometo fazê-lo por Augustus." Rebeca esperava que rezasse por ele também. A criada já se encontrava na carroça e Teotônio colocou Augusto no colo. Rebeca deu um último beijo no pai e partiu. Depois de quase uma hora, voltou a ver sua antiga casa. Ah, como gostaria de voltar a morar lá, mostrou a Augusto e a criada. Seguiu então rumo à casa de Amaryllis. Chegando lá, notou que tudo estava fechado, parecia não haver ninguém morando na casa. Viu um camponês com a enxada e perguntou se sabia de sua amiga. O rapaz contou que haviam se mudado para a casa dos pais do esposo de Amaryllis, Lutero, há mais ou menos 6 meses. Rebeca pensou que fora praticamente na mesma época em que havia ido para a capital. Sentiu novamente um aperto no peito e lágrimas teimaram em rolar por sua face. Infelizmente não poderia abraçar sua amiga, nem conversar com ela como gostaria. Sabia que os pais de Lutero moravam mais ao sul e não teria condições de ir até lá. Partiu para Roma. Era hora de voltar e encarar seu destino. Depois de certo tempo de estrada,
Rebeca e a criada pararam a fim de comer algo e descansar do balanço da carroça. Precisava dar água e de comer aos animais também. À chegada à capital, passou ainda para pegar o menino, filho de sua criada, que por certo não esperava ver a mãe. A criada comentou que estava muito feliz em poder tê-lo consigo, e Rebeca disse que era o mínimo que poderia lhe fazer, visto sua dedicação e ajuda prestada nos últimos tempos. Assim que viu a mãe, o menino de 9 anos correu abraçá-la. Rebeca agora não controlava as lágrimas, vendo a felicidade de ambos. Vim buscar-te, falou a criada. Virás morar comigo agora. É certo, mamãe? Perguntou o menino. Sim. A senhora Rebeca permitiu que viesses morar comigo e com Augusto, este pequeno rapazinho. E Rebeca percebeu que seriam grandes amigos, apesar da diferença de idade. Arrumados os pertences do querido filho, este despediu-se da avó e ficou a imaginar sua vida sem ele, mas sabia que estar perto da mãe era o melhor para o pequeno. Aquele certamente foi um dia de emoção para todos. Augusto brincava agora com um novo amigo e a criada olhou para Rebeca, que pôde ler seu pensamento. Sim, serão grandes amigos. Enfim, Rebeca pôde avistar seu lar. As luzes estavam acesas e Augusto, por certo, não esperava que chegassem àquela hora. Assim que entrou, Rebeca notou que Augustus não estava. Aonde teria ido? Pediu que a criada fizesse algo para comer. Depois de tirar a bagagem da carroça, Rebeca foi olhar da sacada para ver se via algo, mas nem sinal do marido. Durante a madrugada, ouviu um barulho e viu que Augustus entrava na casa. Ao vê-lo meio que cambaleando, pensou em como conseguira chegar. O esposo, vendo que Rebeca havia chegado, foi abraçá-la, mas Rebeca virou o rosto devido ao hálito que saía de sua boca. Bebeste de novo, Augustus. Estava numa reunião e me ofereceram vinho, não pude negar, mas tomei pouco. Rebeca ajudou a tirar suas vestes. Sabia que seria impossível conversar com ele naquele estado. Augustus queria ver o filho e Rebeca pediu que falasse baixo para não acordá-lo. Então ele se deixou deitar no leito e em pouco tempo roncava como o urso em sua caverna. Nunca vira um urso, mas escutara o pai certa vez falar a respeito ao ler uma história quando pequena. Na manhã seguinte, Rebeca pôde ver que havia sangue na bainha da espada de Augustus. Pediu que a criada removesse com todo o cuidado aqueles vestígios e se perguntou quem teria perecido nela. Assim que Augustus estivesse em condições de conversar, perguntaria a ele, mas será que ele se lembraria de algo? Entrou no quarto e o viu a brincar com o filho em sua cama. Que bom que voltaram. Já estava sem saber o que seria de mim caso não voltassem. Que dizes, Augustus? Como não voltassem? Andaste a beber muito pelo que vejo. Augustus retrucou. Bebo para esquecer que não posso ter o seu amor, minha cara. Rebeca olhou para ele e falou. Estás a falar mentiras. Acaso não estou casada contigo? Este filho não é fruto do nosso amor? Augustus achou melhor não continuar a conversa. Seria melhor que tanto ele quanto Rebeca se enganassem. Rebeca também, por sua vez, achou melhor mudar de assunto. Fui visitar a Marilis antes de voltar e soube que havia mudado. Tem notícias dela? Não, minha querida. Desde que partimos, nunca mais voltei à nossa velha casa e não sei mais de nossos vizinhos. Pedi que a criada fosse limpar a bainha de tua espada, pois estava coberta com sangue. Não te lembras do porquê de estar assim? Não me recordo, mas não quero que faças isso novamente. Do que é meu, eu mesmo cuido. Rebeca sentiu naquelas palavras o Augustus, que por certo era o contrário do pai que brincava com seu filho. Não farei mais isto. Augustus levantou-se e foi em direção a Tina lavar-se. Em pouco tempo, montava em seu cavalo e Rebeca não tinha ideia de em que condições voltaria. Augusto se divertia com Tarso, filho da criada. O menino era só alegria e ficou feliz em ver o recém-chegado brincar com seu filho. Durante os dias em que estivera com os pais, Rebeca não pensara em Otaviano. Agora, ao ver a túnica e a tiara da festa, lembrou-se de seu olhar enquanto a liteira partia. Gostaria de vê-lo de novo e, ao mesmo tempo, temia que isso acontecesse. Seria melhor tê-lo somente em seus pensamentos,